Olá, sou Maitê, técnica do Programa Formação do Instituto Fazendo História. Estamos aqui no Instituto Polis para a primeira oficina presencial do projeto Capacitação de Serviços de Acolhimento, com apoio do FUNCAD, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Hoje temos um tema muito especial, que é a relação com o sistema judiciário, caminhos para efetivação de direitos, com a participação de Eliana Kawata e de Graciele Feitosa. Então, teremos hoje aqui com a gente a Eliana Kawata, que vai começar com a apresentação para vocês, que é psicóloga judiciária-chefe do setor de psicologia da Vara Central da Infância e Juventude, do Tribunal de Justiça de São Paulo, psicóloga graduada pela USP, mestre em psicologia social pela PUC, especialista na área de violência doméstica contra crianças e adolescentes, pelo Laboratório de Estudos da Criança da USP, especialista em administração pública pela FGV São Paulo, especialista em psicoterapia breve psicanalítica pelo SEDES e em pesquisa clínica pela Harvard Medical School. E também teremos, em seguida, a Graciele Feitosa de Loyola, que tem um exercício profissional nas áreas de assistência social e judiciária, mestre e doutora em serviço social pela PUC, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Crianças e Adolescentes, NSA-SGD, autora do livro Produções Sociojurídicas de Famílias Incapazes, entre aspas, no discurso da não aderência ao direito à proteção social, pela editora CRV, em 2020. Então, primeiro, agradecer muito já a presença da Eliana e da Graciele aqui com a gente, e já vou passar a palavra aqui para a Eliana começar. Bom dia a todos. Acho que aqui vi algumas carinhas conhecidas, colegas minhas aqui da região, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? E agradeço também o Instituto Fazendo História, na pessoa de Maitê, pelo convite. Vou introduzir que eu vou fazer uma contextualização árida, viu? Desculpem, vou começar essa manhã aqui despejando lei para vocês. O combinado meu é que eu farei uma contextualização ali do sistema de justiça e depois a minha colega vai fazer mais uma descrição dos casos mesmo, mas eu vou ficar com leis com vocês, tá? Então, me desculpem aqui da aridez do tema. Vou começar com um histórico muito breve, falando não do Brasil colônia, mas vou estar falando aqui de... Porque, naquela época de Brasil colônia, eu vou dizer que criança e adolescente não tinham a menor importância, certo? Então, eu vou só situar na questão da doutrina da situação irregular, né, que é na época do Código, né, do Código de Menores, o Código de 1927, de 1979, que muitos de vocês, eu estou vendo aqui, que vocês não viveram isso, né, mas o Código era a época da situação irregular, ou seja, se fazia um código para regular a situação de um binômio de crianças que estavam numa situação de pobreza ou de delinquência. E essas crianças e adolescentes não eram chamados de crianças e adolescentes, mas sim de menores, né, que é um termo que hoje a gente procura não usar, né, porque vai lembrar essa política menorista. Qual é o problema da política menorista? É que criança e adolescente era um objeto, né, do Estado. A gente colocava, tirava para o bem dela, né, porque as famílias delas, geralmente empobrecidas ou então desestruturadas, não sabiam como cuidar bem. Então, o comum lá era institucionalizar para que essas crianças fossem cuidadas, aliás, esses menores, tá? A partir de 1988, com a Constituição Federal, a gente introduz a doutrina de proteção integral, que é essa que nós temos no momento, certo? Que é a nossa doutrina integral de proteção de crianças e adolescentes como sujeito de direitos. Ele não é mais um objeto, né, do adulto, ele é um sujeito pleno de direitos. A Constituição Federal vai falar que, inclusive, há uma prioridade absoluta no atendimento de direitos de crianças e adolescentes, e a Constituição só vai falar para criança e adolescente jovem que é uma prioridade absoluta para que os direitos sejam garantidos, né? A Constituição também, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do da criança, porque no mundo não se fala em adolescente. Quando a gente está falando de crianças em termos legais para o mundo, para as Nações Unidas, implica criança e adolescente. A divisão criança e adolescente ela é do nosso ECA, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente vai ter algumas aplicações diferentes da lei para crianças, que é de 0 a 12 anos incompletos, ou seja, quando ela completar 12 anos, ela deixa de ser criança e se torna adolescente, e adolescente é de 12 anos completos até 18 incompletos. Completou 18, é considerado adulto em termos civis. Tá?
Enfim, mas a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1989, vai falar do melhor interesse da criança, e no nosso estatuto a gente vai falar do superior interesse da criança. O que é isso? As decisões elas devem considerar o melhor interesse da criança, não o melhor interesse do adulto, não o melhor interesse do Estado, certo? Todas as decisões que a gente tomar a partir de agora, a gente tem que pensar no que é melhor para essa criança, para esse adolescente ou para esse jovem. Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Brasil é signatário dessa declaração, certo? Dessa convenção internacional. Aqui só os Estados Unidos que não assinou essa convenção, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, né, que vai falar da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que é sempre importante a gente lembrar que condição peculiar quer dizer que eu tenho uma condição específica da minha idade, mas eu sou pleno, ou seja, não é que é uma criança que a criança ou adolescente ele está com um pedaço, que ele está em desenvolvimento, então ele está em um pedaço do adulto. A gente não faz essa comparação, tá? A gente está entendendo que a criança ela é plena de direitos a cada etapa da sua vida, na condição peculiar que ela tiver da etapa da vida dela, tá? E o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que vai ser de 2006, que vai falar, não adianta pensar em criança, adolescente e jovem desconectado da sua família e de sua comunidade, né? Então, assim, se a gente está querendo garantir o melhor interesse dessa criança, desse adolescente, desse jovem, se a gente quer o melhor para ele, você também tem que pensar na família de onde ele vem, você também tem que pensar na comunidade onde ele está inserido, certo? E aqui, só retomando uma coisa que daqui a pouco eu vou retomar com vocês, Constituição Federal, o artigo 227, que vai dar origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente, vai falar que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, adolescente e jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, educação, lazer, profissionalização, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O que é para gravar aqui? É dever da família, da sociedade e do Estado. E aqui eu não estou dizendo que família tem mais dever do que o Estado e do que a sociedade. Os deveres eles são de igual peso. Tanto se a família não der conta, a sociedade tem que dar conta. Se a sociedade não der conta, o Estado tem que dar conta, tá? Todo mundo é responsável de forma igual em relação aos direitos, para garantir direitos de crianças e adolescentes, e para evitar que crianças e adolescentes sofram qualquer tipo de violência, certo? É isso que a Constituição vai dizer, e vai ter um estatuto inteiro para regular isso, né? Para destrinchar um pouco como a gente faz para proteger e para prevenir violência, e para impedir que crianças sofram violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar da doutrina. Qual é a doutrina que vocês têm que ter super claro? A lei dispõe sobre a proteção integral de crianças e adolescentes. Ou seja, a partir de agora, a gente só fala da doutrina, do aspecto da doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes, e não mais, para todas as crianças e adolescentes do Brasil. Não existe mais uma diferença. Criança pobre, criança negra, criança com deficiência, não existe. Todo mundo tem os mesmos direitos garantidos, certo? Que é o que o artigo 3 vai falar. Aí vamos aqui para uma ilustração, né? Isso daqui é do PowerPoint da professora, da procuradora, né? Maria Rei Azambuja, né? E assim é do jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre, de 1976. Aí eu vou ler para vocês, né? Vocês devem estar enxergando aqui, é uma criança que ela está embalada num papel na rua e parece que ela está com muito frio, porque ela está bem encolhidinha. Lá, no dia 29 de agosto de 76, quando essa notícia foi publicada, olha só como é que estava descrito isso. Problema antigo. A delinquência infantil continua sendo um dos maiores geradores da criminalidade. A Delegacia do Menor retira marginalizados da rua e os encaminha para o juizado para que se recuperem. Mas suas histórias trágicas se chocam com a vontade de mudar de vida e eles voltam a cometer infrações pela sobrevivência deles, tá? O que a gente está vendo aqui? Que, nossa,
eles são os responsáveis pela criminalidade. Essa criança desprotegida aqui, ela é considerada como se ela, né, fosse geradora de toda a criminalidade. A delegacia leva para o juizado, tenta, de alguma forma, recuperar, mas a história dele faz com que ele não consiga mudar. Ou seja, a criança é culpada de tudo, perceberam? Então, no Código de Menores, era isso que acontecia, né, porque estava na vigência. Em 1976, a gente estava na vigência do Código de Menor, certo? E aí a criança ela é culpada de tudo, inclusive da violência que ela sofre, certo? Como vocês pensariam nesse texto a partir da proteção da doutrina de proteção integral? Mudaria alguma coisa? Se essa matéria, essa foto aparecesse no jornal hoje, o que a gente escreveria lá embaixo? Só pensem, antes da gente, que não vai dar para eu fazer debate agora, né? Vamos lá? Que foi o que a procuradora fez. Ela fez uma outra resenha para isso. Nessa mesma foto, no caso, o PowerPoint que ela fez foi em 2013, mas já estávamos sob a doutrina da proteção integral. Essa é a imagem do fracasso de uma sociedade que não consegue garantir abrigo e educação para todas as suas crianças. O menino dorme o sono do abandono na calçada da capital. O frio de agosto e a dureza do leito improvisado impedem que ele sonhe com o presente que todos os habitantes do país chamado infância têm direito de receber, um futuro digno. Tá? Aqui a gente corrige um pouco o nosso paradigma, ou seja, a criança não pode ser responsabilizada por uma violência que ela sofre, né? E aqui o fracasso é de uma sociedade e de um Estado que não garantem que essa criança tenha uma escola de qualidade, moradia de qualidade, uma família com condições de acolhê-la, né? E essa criança vai dormir ali. Tá? Essa é a mudança que a gente tem que ter sempre em vista na hora que a gente estiver trabalhando no nosso dia a dia com crianças e adolescentes acolhidos. Aqui eu também volto um pouquinho ao passado, de uma matéria do Correio Brasiliense de 2002, tá? Que foi uma matéria que denunciou a situação de, vou ler para vocês, um ponto de partida. Nenhum deles, que é essa criança, nenhuma mora em casa, nenhuma mora na rua. Eles estão escondidos em orfanatos espalhados por todo o país. Ninguém os conhece porque não incomodam, não fazem rebeliões, nem suplicam esmolas. São personagens invisíveis de uma história jamais contada. O que aconteceu aqui em 2002? O Correio Brasiliense faz uma denúncia de crianças que estavam, entre aspas, nos orfanatos, que a gente não usa mais esse termo, né? Mas que ninguém sabia quem eram elas, quantas elas eram, por que elas estavam lá. Elas estavam absolutamente, né, jogadas, né, e enclausuradas nessas instituições. E, a partir daí, se forma uma caravana de deputados que vão visitar o Brasil inteiro, buscando saber quem são essas crianças, aonde elas estão, em que abrigo eles estão. Percebem que há um desrespeito total às regras dos direitos humanos, né, e encomendam uma pesquisa do IPEA. E vamos ver o que a pesquisa constata. Nessa pesquisa, que sai em 2003, 2004, porque a denúncia foi em 2002, e aí, então, é encomendada uma pesquisa, o que se constatou? Né, de que a gente tinha 589 abrigos, com 19.373 crianças e adolescentes nele, o que vai dar uma média de 33 crianças por abrigo. Mas, muito provavelmente, a gente tinha abrigos imensos, né, que eram grandes instituições de 40, 50 e tal, e alguns, talvez, um pouco menores. Tá? Vínculos familiares. A maior parte, 86%, tinha família. 58% até mantinha vínculo com essa família, mas 22% não tinha nenhum vínculo com essas famílias e não tinham visitas. Tá? Tempo de permanência no abrigo, preste atenção, 52% estavam por mais de 2 anos. Desses 52%, 20% já estavam há mais de 6 anos lá. Motivo de ingresso, 24%, pobreza. 50% está relacionado à pobreza. Não falava pobreza, mas falava carência material, estava vivendo pela rua, estava em exploração do trabalho, estava em mendicância, que também são sinônimos de pobreza, certo? Então, quer dizer, 74% era por pobreza que as crianças estavam nesses orfanatos. Né? E aí, olhem, articulação com a justiça, 43% estavam lá sem processo judicial. Ninguém sabe por que elas estavam lá. Foi o conselho tutelar, foi a vizinha, foi a escola, quem é que mandou para lá?
né? Então, famílias que muitas vezes não sabiam onde estavam seus filhos, não sabiam por que tinham perdido seus filhos, e não havia sequer algum processo judicial, e nem o judiciário sabia delas. Isso, gente, não faz muito tempo, 2003, 2004, certo? 20 anos atrás, a gente estava nessa condição aqui no Brasil, 10% em condição de adoção. Vamos lá. Aqui é uma síntese daquilo que a gente já vai trabalhar, tá? A gente tem que romper completamente com a cultura de institucionalização e ir para a cultura de garantia de direitos. E vocês devem pensar em no serviço de vocês, se vocês já romperam com isso. Espero que todas sim. Abrigo, institucionalização, não pode ser resposta para uma situação de vulnerabilidade ou de risco sempre, entendeu? Então, assim, ela só pode ser... A primeira resposta para a gente garantir direitos de crianças e adolescentes tem que ser o quê? Fortalecimento, apoio da família, né? Inclusão dessa família em políticas públicas. E só em casos extremos e excepcionais é que a gente pode recorrer à institucionalização. Antigamente, qualquer problema abriga ele, institucionaliza, porque vai ser melhor. Tinha essa ideia de que colocar no abrigo, e até mesmo as famílias, tá? Elas entendiam, porque havia toda uma propaganda governamental de que era muito legal ir para um abrigo, que a gente ia cuidar muito bem das suas crianças, ia formar, e eles iam ser homens trabalhadores, mulheres fortes, e etc. Tá? Então, assim, tem que romper com isso. Acolhimento é só quando é extremamente necessário. O abrigo era tipo do internato do pobre, sabe? Assim, as pessoas ricas iam para o internato bacana e o abrigo era o internato do pobre. Então, as famílias também buscavam isso. E a gente hoje trabalha com o abrigo, é uma medida protetiva de caráter super excepcional. Por quê? Porque ela viola um direito dessa criança. Ela viola o direito dessa criança a estar em convivência familiar. Então, a gente só pode violar um direito quando for muito necessário, certo? Longa permanência era uma característica desses abrigos, e a gente deve batalhar sempre, né? E é um dos números que a gente usa para avaliar o desempenho de um serviço de acolhimento, é que a provisoriedade deve ser uma característica dele. Não pode haver acolhimentos de mais de 1 ano e meio. Não é que não pode, claro que a gente sabe que em alguns casos é impossível, mas a gente tem que buscar que não haja, né? E esses de 6, 8 a gente deveria evitar só em casos extremamente necessários, e acontecem, a gente sabe, né? Antes, a gente trabalhava com a despotencialização das famílias, porque a gente falava que o abrigo, ou melhor, o orfanato, sabia fazer tudo direitinho, e você da família não sabe, vem aprender com a gente, né? E aqui é muito ao contrário. Qual é o nosso trabalho hoje? É de potencialização das famílias, né? De promover essa reintegração, não é que custe o que custar, mas essa é a nossa prioridade sempre. Tá? E só, excepcionalmente, quando a gente não conseguir voltar para a família de origem, para a família extensa, é que aí sim a gente vai para a adoção, ou seja, a gente falhou. Tá? Quando a gente chegou na adoção é porque a gente não conseguiu reintegrar, né? Nem para a família nuclear, para a família extensa, e aí, claro, essa criança não pode ficar sem família, mas houve uma falha ali e a gente vai recorrer à adoção. Por isso, a adoção tem que ser a exceção da exceção. Cuidados massificados era uma característica desses abrigos, orfanatos de 20, 30, 40, 50, 60, não sei quantos. Tinham lugares que a gente não sabia mais contar, certo? E mesmo que eles tivessem 20, o cuidado era massificado. Né? Coloca lá e todo mundo faz no mesmo horário. Né? Era quase um quartelzinho. Tá? E hoje a gente tem muito cuidado com respeito à individualidade, com o resgate da história de cada criança, de cada adolescente que está nesse abrigo, e não podemos ter abrigo de mais de 20 crianças ou adolescentes. Certo? Isolamento e segregação. Qual era a característica daqueles orfanatões, aqueles abrigões? É que ele tinha tudo dentro dele. Vem dar aula dentro do abrigo, vem aqui, a gente faz artesanato, a gente também forma para profissionalização, o abrigo dá conta de tudo, era uma instituição total que a gente fala. Né? E hoje, qual é o caminho? A gente tem que colocar na comunidade. É a escola da comunidade, sim, é o clube da comunidade, sim, é o CCA, né, que é da comunidade, vai dormir na casa do amiguinho, vai fazer o trabalho na biblioteca, ele tem que ter as mesmas condições de qualquer criança e adolescente da comunidade, certo? Antes, o trabalho acabava fazendo uma revitimização. Por quê? Essa criança aparecia lá no abrigo, ela
nem sabia, muitas vezes, por que ela tinha sido acolhida, e era violento, né? Ele não sabia, a família não sabia o que tinha acontecido, ou seja, se ela já sofria algum tipo de violação, ela sofria mais ainda quando ela era tirada dessa forma, de uma forma tão abrupta da sua família e do seu meio. E hoje o que a gente tenta e havia, então, uma violação de direitos, certo? E hoje o que a gente tenta é trabalhar sempre com uma reparação. Muitas vezes é necessário, sim, a gente fazer um acolhimento, mas a gente vai tentar sempre conversar, participar. Essa criança, esse adolescente, essa família devem participar dessa medida. A gente tenta diminuir todas as possíveis violências, mesmo quando a gente vai tomar uma medida muito brusca, certo? E a gente vai buscar reparar. Não estava bom a sua relação com a família? Vamos tentar consertar isso? Vamos tentar trabalhar aqui com a criança e com o adolescente, também com essa família, para reparar os vínculos, né? Então, a ideia é sempre a gente tentar trabalhar nessa proteção e nessa defesa da reintegração à família de origem. Tá? A adoção era, antes, uma solução, era política pública, a adoção, puxa, não está dando certo, ficou aqui no abrigo, a melhor coisa do mundo é ir para a adoção. Hoje, a adoção ela é considerada como medida excepcional, como eu já disse para vocês, certo? Ok. Aqui eu vou trazer uma coisa que é bem dura, que é a política de atendimento. Isso daqui é bom vocês irem guardando os números, porque eu não estou dando à toa para vocês, certo? É porque, muitas vezes, vocês podem usar nos relatórios de vocês, ou podem usar quando forem requisitar algum tipo de audiência, algum tipo de... né? Enfim. No ECA, desde o artigo 86 a 97, ele vai preconizar como são as políticas de atendimento a crianças e adolescentes. Tá? E aí vai falar que sempre... na área da infância e da juventude, a gente vai ter que trabalhar com um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais em todas as esferas, no município, no Estado, na União. Beleza. Quais são as linhas de ação? Garantir política básica, garantir proteção social, vamos pensando nas nossas crianças acolhidas. A gente tem que ter serviço especial para a vítima de violência, a gente tem que ter serviço de localização de pais e de crianças desaparecidas, tem que ter proteção jurídica, né, dadas pelas entidades de defesa, política de proteção para a convivência familiar, campanhas de guarda e adoção para crianças maiores e crianças com algumas especificidades que dificultam a adoção, que são o quê? Adolescentes, crianças que são de um grupo de irmãos grandes, que têm algum tipo de deficiência. Ok. Aí tem as diretrizes, né? E eu vou até pular, porque a diretriz vai falar, tem que ser no município, porque fica mais perto dessa família. Tem que ter conselhos de direitos, porque tem que ter participação da sociedade civil e do governo. E tem que ter fundo, que, inclusive, é o que sustenta um curso como esse, tá? Que efetiva e que garante uma melhor qualidade dos nossos serviços. Tem que criar programas específicos. Mas olhem o item 6, né? Tem que haver uma integração operacional de órgãos do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, do Conselho Tutelar e de encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social. Para quê? Para a gente agilizar o atendimento de criança acolhida. Criança acolhida, ela é prioridade total, né? Seja da Constituição, seja aqui do ECA. Tá? E aí, para que ela possa voltar rapidamente à sua família, quando possível, ou quando a gente não conseguir, que ela possa ser encaminhada para uma colocação em família substituta, seja por guarda, seja por tutela e por adoção. Geralmente, a gente vai trabalhar na questão da adoção. Tá? Por que isso é importante? Porque, muitas vezes, vocês podem ter algumas dificuldades para fazer essa articulação. Isso é garantido em lei. Tá? Então, assim, está aqui, está no estatuto, e a gente não vai ter audiência, não vai ser recebido, não vai ter o direito de ter esse atendimento a essa criança, né, no psicólogo, na fono e tal. Existe uma necessidade, existe uma priorização do atendimento aqui, e deve haver essa articulação. Tá? Então, isso é para vocês usarem. Vai ter uma outra coisa que vocês vão poder usar mais para frente. Vamos entender aqui como é que funciona o sistema de garantias de direitos, que eu acho que vocês já devem estar carecas de ouvir falar desse sistema de garantias de direitos, mas a gente ouve, mas a gente entende mais ou menos. Né? Então, vamos lá. Ele é baseado em 3 eixos, o eixo da promoção, o eixo da defesa e o eixo do controle. Vocês estão em qual eixo?
Promoção, exato, né? Por quê? Porque vocês estão no eixo de promover e garantir os direitos de crianças e adolescentes. Vocês estão em serviços que executam e garantem ou educação, ou saúde, ou esporte, ou cultura, ou lazer, ou profissionalização, ou garante a aplicação de medidas socioeducativas, ou, no caso de vocês, garante a aplicação de medidas de proteção, assim como assistência social. Aqui nós temos o pessoal do CREAS, do CRAS, tá? Todo mundo está no eixo da promoção, porque executa um direito e transforma num serviço. Ele garante que isso seja acessível para a criança, para o adolescente, para a família. Tá? E, enfim, esse é o eixo promoção. E o eixo defesa? O que é o eixo defesa? É o eixo que fiscaliza. Será que as coisas estão acontecendo como a lei prevê? Quem não está fazendo isso direito vai ter que receber algum tipo de sanção, porque ele não pode impedir que uma coisa aconteça. Será que o Estado está oferecendo todas as políticas necessárias para essa criança e para esse adolescente? Então, é o eixo da defesa que fiscaliza, né, e aplica sanções quando há um descumprimento de leis. Quem é que está nisso? Nesse eixo, Ministério Público, Conselho Tutelar, OAB, Poder Judiciário, Defensoria Pública, polícias, centros de defesas e ouvidorias. Tá? Então, eles vão fiscalizando e, quando tem que aplicar alguma sanção, ou eles aplicam ou encaminham para quem de direito tem que aplicar. Certo? Controle. Esse nome, às vezes, é um pouco difícil da gente entender, mas quem é que está nesse eixo do controle? O eixo do controle são espaços de participação da sociedade civil em que ela pode ajudar, ela tem que construir a política pública das determinadas áreas. Tá? Onde que a gente faz isso? Nos conselhos, geralmente, onde tem uma participação paritária de sociedade civil e governo, de um lado, e que vai se decidir as políticas públicas, por exemplo, da área da infância, no CMDCA, no CONDECA, no CONANDA. Tá? Aonde também? Nos fóruns de discussão e de debate, nas conferências que a gente realiza, para a gente avaliar como é que estão os serviços, como estão essas políticas, e saem diretrizes do que a gente tem que construir e mudar nessa política. Todo esse eixo é o eixo de controle e que todos deveriam participar também, certo? Porque o de promoção vocês estão porque vocês fazem parte de um serviço. O controle a gente participa porque a gente faz parte da sociedade civil e a gente deve tentar, né, melhorar sempre as políticas públicas que a gente tem. São esses três eixos que vão constituir o sistema de garantias de direitos e vão garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. Tá? Bom, vou voltar numa coisa aqui. Eu queria só falar uma coisa que, às vezes, a gente esquece, aliás, confunde. A diferença de juiz, promotor, defensor. Né? Vocês acham que é igual, acham que é diferente? Porque é meio confuso isso. Eu, pelo menos, sempre achei um pouco confuso. Vocês sabem um pouco a diferença disso? Porque, às vezes, está todo mundo junto no mesmo lugar, na mesma audiência. Né? Talvez seja mais fácil o promotor, por exemplo. Alguém já teve um pouco dessa dúvida? Tem um pouquinho, né? Eu também tenho. A diferença é o seguinte, o juiz ele está lá, ele é do Poder Judiciário, assim como a equipe técnica do juiz é do Poder Judiciário, e o juiz tem o papel de julgar alguma coisa, ele vai decidir. O Ministério Público, ele não julga, não é que ele tenha menos importância, não, mas ele não tem o papel de julgar, ele tem o papel de requisitar, de demandar, de pedir, de exigir, não, de pedir. Né? Então, é ele que vai levar para o juiz, no processo, as demandas. Olha, o Conselho Tutelar também pode fazer isso, né? Mas, ultimamente, o Conselho Tutelar tem encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público é que tem aberto as ações de acolhimento, por exemplo. Há uma situação grave, juiz, né, e eu acho que é o caso de acolher. Então, ele requer o acolhimento daquela criança e ele explica os motivos para isso. Mas quem decide? É só o juiz. Não adianta, porque, às vezes, a gente está lendo o processo e a gente vê um monte de coisa que o promotor pediu. Ele pediu isso, e aí a gente fala, nossa, agora vai acontecer, agora tudo vai dar certo. Mas, às vezes, o juiz não concorda, entendeu? Às vezes, ele concorda só com um pedacinho de lá. E aí não valeu. Né? E aí eu sei que vocês ficam bem frustrados, porque vocês falam, não, agora vai, porque aí pediu para a prefeitura dar o dinheiro, pediu para fulano, né, pesquisar aquilo, blá, blá. Só que o juiz ele só define uma das coisas, e é aquilo que vai valer, tá certo? Dentro do processo. Defensoria, ele é o advogado que vai defender partes que não conseguem arcar com as custas processuais. Normalmente, vai ser a defensoria que vai defender as famílias, porque, no geral, as nossas famílias não têm condições de arcar um advogado. Tá? Então, o defensor ele vai tratar, geralmente, de causas mais individuais. Tá? A Maria aqui. Ela
Ok, vamos lá, seguindo. Agora, vamos lá. Quando é que a gente aplica a medida, né, aliás, quando a gente tem uma situação de risco com a criança e adolescente? O artigo 98 ele é importante para a gente saber quando é que a gente pode entrar nessa tal aplicação de medida protetiva. A gente aplica quando, né, há uma ação ou omissão da sociedade ou do Estado, essa criança está em risco por ação ou omissão da sociedade, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, né, ou em razão da própria conduta da criança e do adolescente. Tá? Só ali que a gente vai poder entrar com alguma medida protetiva. Quando que essa proteção da integridade vai estar necessitando o afastamento da criança e adolescente de sua família? Geralmente, se a gente tem uma situação de orfandade, sem uma família extensa para dar suporte, não sei como é que foi para a situação de vocês em relação à Covid, né? Porque a gente teve muita situação de criança órfã. Entretanto, pelo menos nos abrigos da região central, a gente não teve um grande número de acolhimentos. Por quê? Porque, provavelmente, a família extensa deu conta dessas crianças. E isso na região central de São Paulo. Pode ser que tenha sido diferente em outras regiões, certo? Tá? Qual outro motivo que pode demandar um acolhimento? Familiares irresponsáveis temporariamente impossibilitados de cumprir a sua função de cuidado, seja porque eles têm uma condição que tem que ser tratada, de uma dependência química, seja porque, às vezes, eles estão impossibilitados por uma questão de altíssima vulnerabilidade, que não é, né, veja que isso não é nunca motivo de acolhimento, porque aí, no caso, a família que deve receber o auxílio para poder ficar com a sua criança. Mas, às vezes, associado com algum problema de saúde, com alguma outra, né, vulnerabilidade, seja emocional, física ou, né, enfim. E até que seja viabilizado o retorno para a sua família de origem, essa criança vai ficar num acolhimento, né, e na impossibilidade dela voltar para a sua família, ela será encaminhada para uma família substituta. Tá? Bom, das medidas de proteção que a gente aplica quando a criança estava naquela situação. Ou houve um problema de omissão do Estado, ou houve um problema com a família, ou em razão de sua própria conduta. Nós temos 7 medidas que podem ser aplicadas, geralmente, né, pelo Conselho Tutelar, porque medidas de proteção elas são aplicadas pelo Conselho Tutelar ou então pelo Judiciário, certo? Essas 7 elas são administrativas, que é encaminhamento para... isso aqui é interessante. Ó, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. A gente encontrou uma criança que ela está numa situação de risco, ou um adolescente, e a gente vai entregar essa criança para quem? Para o pai dela, para a mãe dela, ou para o responsável dela, mediante um termo de responsabilidade. Veja, o Conselho Tutelar, às vezes, entregava para uma outra pessoa, que não era o pai, não era a mãe, não era um responsável legal por ela, e dava como um termo de responsabilidade, e as pessoas vinham com isso, falando que isso daí era o termo de guarda dada pelo Conselho Tutelar. Não é possível isso. Tá? Ele só pode devolver para a família dele com esse termo de responsabilidade, no sentido de cuide bem do seu filho, cuide bem daquele... Às vezes, a pessoa tem a guarda dessa criança, então ele é o responsável. Mas ele não pode dar para uma outra pessoa que não seja o pai, a mãe ou um responsável legal. Tá? E antes acontecia isso. Hoje já não acontece mais, mas a gente vinha e a pessoa vinha achando que tinha recebido a guarda do Conselho Tutelar. O poder de guarda só pode ser dado pelo Judiciário. Tá? Aí tem orientação, matrícula em escola, inclusão em serviço oficial, requisição de tratamentos médicos diversos, inclusão em programas de toxicômanos, etc. Tudo isso, tanto o Judiciário, mais o Conselho Tutelar, vão poder requisitar, porque são requisições mais administrativas de serviços. Agora, quando vamos para o acolhimento institucional, quando a gente vai para o acolhimento familiar ou quando a gente vai para a colocação em família substituta, somente o Judiciário pode decidir isso. Tá? Por que somente o Judiciário pode fazer isso? Porque, veja, para eu acolher, eu tirei uma criança de uma família. Essa criança perdeu o direito de convivência familiar e essa família ela teve o poder, ela teve suspenso o seu poder familiar, porque, de alguma forma, eu tirei. Então, veja, na hora que eu estou tirando direitos de pessoas, né, e de crianças e adolescentes, e tal, só o Judiciário pode fazer isso. O Conselho Tutelar pode fazer numa situação emergencial e deve fazer numa situação emergencial.
emergencial, mas ele tem que comunicar em até 24 horas para que o juiz homologue, para que ele mantenha ou até fale não, vai ter que devolver, tá? Mas então, assim, em situações emergenciais, o conselho até pode fazer isso, mas ele não faz no definitivo. Quem faz de forma definitiva é apenas o juiz. E colocação em família substituta, veja, para eu poder colocar uma criança numa outra família, eu tive que tirar o poder da família dela, né, o poder da família anterior, tive que suspender. Então, por isso, só mesmo, e tenho que dar esse poder para outra família. Então, apenas um juiz, apenas um judiciário pode fazer isso, tá? Então, é uma decisão judicial, decisão de afastamento da criança e do adolescente, tem que vir de uma recomendação técnica. Tá? A gente também não tira uma criança e um adolescente sem haver algum estudo. Claro que esse estudo, antes do acolhimento, ele está vindo da rede, tá? Mas é importante que tenha um estudo diagnóstico que embase esse pedido aqui de afastamento da criança da sua família. Tá? O que esse estudo diagnóstico tem que ter? Ele tem que avaliar quais são os riscos a que estão submetidos a criança e o adolescente. Tem que avaliar quais são as condições da família para superar as violações e o provimento de cuidados. Essa família responde, ela tem retaguarda, ela tem uma família extensa. Quais são as potencialidades e recursos que a família extensa tem? Qual é o recurso e a potencialidade que a rede tem? Tem uma creche para essa criança ficar o dia inteiro? Tem um CCA para complementar? Tem alguém da rede? Tem um programa de saúde da família que vai na casa? A gente tem que avaliar isso. Tá? Quais são os possíveis impactos familiares que vai ter na hora que eu tirar essa criança dessa família? A gente tem que pensar não só do ponto de vista da criança, né, do adolescente que a gente está tirando, como essa família fica? Ela tem mais chances, menos chances de recuperar? Claro, sempre que a gente tiver uma possibilidade. Em casos gravíssimos, a gente não vai poder pensar nisso. Quando há um risco, né, de vida, né, de morte dessa criança ou de alguma coisa muito grave, a gente não vai poder passar por tudo isso. Mas, no geral, não são essas as condições que a gente vê. A gente recebe casos mais crônicos e que nem sempre tem esse estudo para poder indicar o acolhimento de uma criança. Tá? E importante aqui, o que eu vou falar, é escutar essa criança. Uma criança, desde pequena, ela fala. Tá? Ela fala não só por palavras, ela fala por gestos, ela fala pelo corpo. Né? Eu tenho aqui gente de família acolhedora que vai dizer que uma criança, o bebezinho, fala, certo? Com choro, com o corpo, com tudo. Então, a gente também tem que aprimorar a nossa escuta de crianças e adolescentes. Bom, aqui eu vou falar, né, um pouquinho mais, porque a gente não presta atenção nesses princípios do artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, para a gente poder aplicar uma intervenção protetora, a gente tem que ver se a gente está seguindo esses princípios. Tá? São princípios que eles norteiam a nossa aplicação. Vamos ver. Condição de criança como sujeito de direitos, eu acho que está tudo bem. Proteção integral e prioritária de crianças e adolescentes, acho que tudo bem. Responsabilidade primária e solidária do poder público. Vamos explicar isso? Lembra que a gente estava falando lá que é dever do Estado, aliás, da família, da sociedade, do Estado? É isso. Não dá para dizer que a família é sozinha responsável por isso. O Estado, a sociedade, ela está junta nisso daqui. Se houve uma falha, essa criança chegou a sofrer alguma violência, veja que o Estado tem que se solidarizar, ele também tem que fazer algo para resolver isso, porque ele também era responsável. Tá? Não dá para a gente dizer, não tenho nada a ver com isso, e o problema é a família. Não, a família também tinha que ser cuidada para que ela pudesse proteger melhor as crianças e adolescentes. Outro, interesse superior da criança e do adolescente, acho que tudo bem, que a gente tem que sempre escolher com base nisso. Privacidade, que eu acho que essa criança tem que ter o direito da sua privacidade ser mantida, não tem que ficar alardeando para Deus e o mundo, colocando para Deus e o mundo que ela está em acolhida. Intervenção precoce, importante. Intervenção, o quanto antes a gente fizer a intervenção, ela vai prevenir danos. E toda vez que a gente vê numa criança, numa situação de qualquer violação de direitos, a gente deve fazer alguma coisa, certo? Porque quanto antes a gente fizer isso, menos danos a gente vai ter e talvez a gente evite acolhimentos. Né? É na escola, está vendo uma criança que está vindo maltratada, negligenciada, não é caso de acolhimento, mas é caso de orientação desses pais, é caso de um cuidado específico. Né? Então, intervenção precoce é importante. Intervenção mínima, isso também é importante. Por quê? Né? Uma mãe, ela teve uma denúncia em relação a uma criança. Né? A criança dela, sei lá, veio maltratada e tal. Antes, não era incomum. Recebeu denúncia em relação à criança A, criança B, C, D, vai todo mundo para abrigo, entendeu?
Gente, a denúncia em relação a uma criança, a gente vai investigar essa uma criança. Vamos ver se tem condição ou não tem condição. Às vezes vamos ter que acolher, sim, mas não necessariamente eu tenho que acolher o irmãozinho dela. A gente vai ter que fazer estudo de todos os casos, certo? Antes, era uma coisa, vai no pacote. Intervenção mínima, sim. A gente tem que ser pontual, avaliar caso a caso. Não pode fazer ali para tudo. Proporcionalidade e atualidade, quer dizer, a nossa medida ela tem que ter uma proporção justa, ela não pode ser, nossa, apareceu lá com hematoma, acolhe já. Não, é meio desproporcional. Como também, às vezes, a gente está numa situação grave e a gente fica fazendo orientação psicossocial e a coisa está agravando. Tem que ter, opa, aqui já é caso de Ministério Público, já é caso, às vezes, até de polícia. Né? Não, tem que ter uma proporção. O caso é grave, a gente vai trabalhar com medidas mais gravosas. O caso é mais trabalhável, mínimo, a gente também vai trabalhar de uma forma mais mínima. Responsabilidade parental. É importante a gente lembrar que a responsabilidade é dos pais. Só numa situação muito extrema é que a gente vai tirar, e quem tira é Poder Judiciário, certo? Então, de uma certa forma, a gente sempre chama os pais à responsabilidade, a gente não os exclui. A gente só não deixa pai e mãe visitar no abrigo se houver determinação judicial por escrito dizendo está impedida as visitas dessa coisa. Se não tem nada escrito, qual é a nossa regra principal? É trazer, buscar, ir atrás e trazer para perto. Tá? Prevalência da família. Isso aqui é importante, porque a gente tem que considerar que a família é prioridade na política do Estatuto da Criança e do Adolescente, da proteção integral, porque, muitas vezes, a gente concorre com a família. A gente quer mostrar que a gente é melhor que o Estado, porque nós somos Estado, e vocês também são Estado, na hora que vocês oferecem um serviço público, certo? E, às vezes, a gente compete com a família, né? Não, a prevalência da família, a gente trabalha para que essa criança possa ficar bem com a família, desde que com segurança. Então, nós vamos trabalhar com a família e não contra e competindo com ela. Tá? Obrigatoriedade da informação. A família, a criança, o adolescente tem direito à informação. Foi acolhido, teve denúncia, a família tem que saber. Como é que ela vai poder se defender, como é que ela vai poder se justificar, como ela vai poder consertar, inclusive, alguma coisa se ela não souber o que está acontecendo. É obrigatório. E a gente, às vezes, faz assim, a gente faz uma busca e apreensão e coloca numa letra pequenininha lá, né, lá do texto, olha, tem um processo com esse código tal, e no geral, as nossas famílias não leem, não é? Então, assim, ela não sabe que ela tem direito a ver o processo dela, ela tem direito a saber de onde vieram as denúncias, o que foi falado dela, como qualquer cidadão teria direito, certo? Para ela também poder ter o direito de defesa e o direito também de lutar pela questão de... Pode entrar. Oitiva obrigatória e participação, ou seja, crianças e adolescentes e famílias devem ser ouvidos e devem participar das decisões que estão acontecendo, mesmo que a gente não concorde, porque, às vezes, a criança e o adolescente tem um ponto de vista dele, mas o juiz deve ouvir. Uma coisa interessante que a gente tem feito, né, que, por exemplo, nos casos de adoção, teve um trabalho até, né? Muitas crianças escrevem uma cartinha para o juiz de qual a família que ele gostaria de receber. E, no começo, a gente até tinha medo, né? Falava, meu Deus, eu pedi assim, né? Uma família maravilhosa, rica e tal. Eles não pedem tudo isso, mas, às vezes, falam coisas importantes. Olha, juiz, eu quero um pai e uma mãe. Olha, juiz, eu não me importo, pode ser dois pais, duas mães, uma mãe só. Eu quero uma família legal, que cuide bem de mim. Né? Então, isso dali é importante. Essa criança ela é pequenininha, mas ela está contando coisas que ela espera. Eu tenho medo de cachorro. Né? A gente vai olhar isso na hora que a gente estiver selecionando a família. Se a gente souber desses dados, claro que a gente vai tentar atender. Às vezes, a gente vai falar para a criança, fala, não tem jeito, a gente não consegue, só temos essas famílias. E ela também vai participar disso. Tá? Isso, quanto mais vier para conhecimento nosso, mais fácil, mais próximo daquilo que a criança vai querer, vai ser decidido. Bom, vou passar rapidamente aqui, eu acho que tudo isso vocês já sabem, né? Que a criança, então, o acolhimento é uma medida excepcional. Essa situação de acolhimento tem que ser reavaliada a cada 3 meses, ou seja, por isso que vocês são cobrados a mandar PI relatório a cada 3 meses, porque nós temos que nos posicionar a cada 3 meses. Vai continuar acolhido? Por que vai continuar acolhido? Vai poder... Não tem mais condições de retornar para a família. Puxa, vamos pensar em família substituta, certo? Então, por isso que vocês são demandados a fazer, porque tem que ter um posicionamento a cada 3 meses de cada criança e adolescente. E é só isso que vai assegurar que a maior parte dessas crianças não fique por mais de 1 ano e meio no acolhimento, que é o tempo que a gente considera necessário, né, e ideal para que ela possa fazer uma reintegração familiar, e, quando não for possível, já dá para esgotar isso e partir para a colocação em família substituta, certo?
E veja, aqui o ECA volta a falar que a manutenção e reintegração da criança à família sempre terá preferência a qualquer outra providência. Quando a gente não conseguir, nós vamos para a colocação em família substituta, né? O PIA, ele está regulamentado, porque na hora que vocês recebem as demandas, vocês não entendem, mas existe uma regulamentação colocada ali do que deve constar no PIA. Tá? Vocês têm também um programa, eu acho que uma diretriz do Ministério da Secretaria de Direitos Humanos, eu acho que talvez tenha uma diretriz, mas há no ECA uma diretriz básica que deve ser atendida. Tá? Quem é que faz PIA? Entidade responsável pelo programa de acolhimento vai elaborar um plano individual visando o que? Sempre reintegração familiar. Ela só não vai trabalhar com isso quando houver explicitamente dito que não se deve trabalhar a reintegração. Tá? Então, ressalvada a existência de ordem escrita. Senão, todo o trabalho ele é focado na reintegração, seja na família de origem, seja na família extensa. Beleza. O plano tem que ser elaborado pela equipe técnica e levará em consideração sempre a opinião da criança e do adolescente e a oitiva de pais e responsáveis. Tá? Então, a menos que não tenha essa família, né, só assim que vocês não vão ouvir, mas se houver uma família, ela também tem que ser ouvida para ser elaborado esse PIA. Tem que ter no PIA o resultado da avaliação interdisciplinar de vocês. A equipe técnica, a equipe dos educadores, dos profissionais, tem que avaliar o que está achando desse caso e tem que colocar lá no PIA. Né? Segundo item, tem que constar os compromissos assumidos pelos pais, o responsável. Né? O que ele se comprometeu a fazer, em que tempo ele se comprometeu a fazer para poder facilitar, para poder caminhar na reintegração. Terceiro, quais são as atividades que a criança ou adolescente acolhido vai ter com vistas à reintegração familiar, né? A menos que não seja possível isso, e aí vocês vão estar trabalhando a preparação dela para a colocação em família substituta, certo? Esses 3 itens têm que constar no PIA. E eles têm que constar na medida em que chegou no judiciário, o juiz viu, a equipe técnica dele viu, e aprovou, e falou, ok, então eu acompanho, mantenho um acolhimento, ele aprovou, ele homologou o PIA de vocês. O que quer dizer quando ele homologa o PIA de vocês? Ele tem poder de lei, certo? Se vocês disseram que vocês estão procurando fono, né, que ele precisa disso para se inserir melhor na escola, para ele melhorar a autoestima dele, para não sei o quê, de alguma forma, se vocês não conseguirem na rede pública isso, vocês podem acionar o Ministério Público, acionar o Judiciário, dizendo, juiz, não estamos conseguindo cumprir isso do PIA, porque não existe na UBS, não existe no serviço público, ou então existe para daqui a 1 ano, certo? Porque o PIA ele tem poder de lei na medida em que vocês estão colocando lá. Então, isso é importante que vocês saibam. Tá? E ele, veja, alguns a cada 3 meses tem que mandar, e a gente vai tentando atualizar. Às vezes, a gente nem coloca tanta informação, mas vai tentando dizer, olha, avançamos nisso, nesse ponto aqui nós paramos, precisamos de ajuda nesse ponto aqui, certo? Então, assim, é importante que vocês usem o PIA como um instrumento para trabalhar com essa criança, sempre com vistas à reintegração. E também que ele seja um instrumento que vai dizer, não vai dar mais para avançar. A gente tentou tudo, essa família não respondeu, a gente conseguiu todas essas vagas, essa família não foi. Nós fomos buscar essa família, porque tem que ter busca ativa, certo? Com essas famílias. Fomos buscar, fomos levar e tal, e não foi. E aqui a gente está entendendo que não tem mais condições de reintegrar a família. Esse posicionamento é importante, porque vocês estão com a criança, vocês estão com a família, né, e estão vendo de perto. A gente está vendo de longe isso dali, e pode demorar muito para a gente perceber isso. E vocês vão perceber, eu vou passar um gráfico, que a nossa demora pode ser, entre aspas, fatal para a criança conseguir ou não ser inserida em família. Tá? Vamos lá. Audiência concentrada, né? Eu acho que as audiências elas têm acontecido a cada 6 meses. Acontece num semestre e acontece em outro. Mas vocês podem, a qualquer momento, pedir uma audiência concentrada. Sempre que o caso não está andando, sempre que houver uma dificuldade de comunicação com a equipe, porque, às vezes, há dificuldades com a equipe, né? Vocês podem pedir uma audiência para que a criança possa falar, para que vocês possam falar e para que a gente possa acertar nossos passos para conseguir trabalhar reintegração ou dessa criança numa família ou colocação em família substituta. Porque, veja, vocês estão vendo que a gente só refala disso, certo? Bom, aqui vou falar um pouco sobre como a situação hoje. Né? Numa nova pesquisa feita pelo IPEA, agora em 2018, a gente teve, no universo de 2.877 abrigos, que atendiam 31,7 crianças e adolescentes. Fazendo a média, a gente está com 11 crianças
em média, 11 crianças por serviço de acolhimento. Né? Por que esse número é baixo? Porque, provavelmente, eu tenho os serviços com 20 e tenho famílias acolhedoras que estão com 1, 2, e por isso que a média vai dar. Mas é uma média que é muito plausível para se trabalhar a individualidade. Tempo de permanência no abrigo em 2018. 22,5 estavam com uma permanência de mais de 2 anos, e dentro desses 22,5, 6,5 que estavam com mais de 5 anos. Veja a diferença desde 2004. Veja que em 2004 a gente tinha 52% que estavam com mais de 2 anos, tá, de acolhimento, e 20% que estavam com mais de 6 anos de acolhimento. Né? Houve uma mudança, nós evoluímos. Tá? Então, assim, e aqui, esse aqui é um gráfico para dizer que a gente está evoluindo, a gente está diminuindo o tempo de permanência. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse é um indicador importante que a gente vai estar sempre avaliando o serviço de acolhimento. Serviço de acolhimento que tem média muito longa de acolhimento, ele tem que se explicar por que isso está acontecendo. Tá? E aí, alguns resultados da pesquisa do IPEA. Tá? Essa pesquisa ela é para o negativo, porque ele pesquisou os abrigos, o serviço de acolhimento que tinham pior resultado, e tentou chegar no que acontecia, o que eles tinham de comum, os resultados dos abrigos que tinham maior tempo de acolhimento. Olha só o que eles tinham. Eles não faziam visitas domiciliares à família do acolhido, não realizavam grupos com as famílias, não realizavam atendimento psicossocial individualizado com a criança e com o adolescente, não fazia relatório técnico do caso, não mandava o relatório para o juiz, não fazia o acompanhamento escolar, não organizava as rotinas e fazia as assembleias com os acolhidos sobre as rotinas do abrigo, não realizava o acompanhamento do desligamento, nem sabia se alguém realizava esse acompanhamento do desligamento. Isso daqui é pelo negativo, ou seja, vocês já podem supor que, para a gente ter um bom serviço, a gente tem que fazer isso, certo? Então, o resultado tem que fazer a visita domiciliar, grupos com as famílias, atendimento psicossocial individualizado com as crianças, atendimento psicossocial com as famílias, fazer relatório técnico, que é uma das coisas que a gente estava comentando, que é muito importante. Né? Então, veja, o judiciário trabalha com papel. Né? Se vocês tiverem um ótimo atendimento com essa criança, um ótimo atendimento com a família, mas não escreverem nada disso para a gente, nada disso vai adiantar, certo? Então, esse é um ponto que geralmente pega com o serviço de acolhimento, porque vocês estão muito ligados à prática. Né? E trabalhar com a criança, com o adolescente, com aquela coisa sangrenta, aquilo que chama atenção e aquilo que a gente gosta. Porém, para realmente representar essa criança no judiciário, para realmente fazer alguma coisa por ela, para mexer o processo dela, tem que escrever. Tá? Não precisa escrever relatório longo, mas tem que escrever aquilo que é essencial, aquilo que sensibiliza o juiz, que sensibiliza a equipe técnica. Vocês também têm que ser estratégicos. Mandar aquele PIA, copia e cola, a gente, ai, meu Deus, não sensibiliza. Manda foto, manda história, conta, faz a gente chorar e sangrar lá, entendeu? O processo voa. Processo voa. A juíza, às vezes, vem, gente, você viu isso aqui? Né? É uma loucura. Então, vocês têm que usar disso. Sejam, né? Eu acho que a Graciele vai falar mais disso, certo? Tudo bem, que agora eu já fui meio dramática. É técnico, tá? A gente é técnico. Mas, no técnico, vocês trabalham com vidas. Vocês sabem, essas crianças falam. E aí elas vão falando coisas que, às vezes, a juíza pega uma frase que a criança falou, meu Deus, essa criança está sofrendo muito. E ela está sofrendo muito, entendeu? Só que, assim, às vezes, a gente não faz ecoar para o juiz. Tinha lá, não é? Agora a minha colega aqui está falando, está acentuando, o menino estava sem comer há quanto tempo? Né? O nosso adolescente estava morrendo, fazendo greve de fome porque ele queria voltar para o país dele. A gente tem um monte de processo, mas, veja, na hora que a juíza viu quantos quilos, viu a coisa, ele estava morrendo, fazendo uma greve de fome de verdade. Correu, aí a coisa andou, né, de semana para semana, porque ela põe debaixo do braço e faz andar, certo? Então, aprendam isso. Vão fazer, né, vão contar, vão mandar foto, vão fazer coisa ali para sensibilizar o judiciário. Tá? Vou passar correndo isso aqui. Isso aqui é o perfil de acolhidos. A gente tem, hoje, no Brasil, 31 mil crianças acolhidas. 29% estão no estado de São Paulo. Né? Então, aqui, 29% estão no estado de São Paulo, mas eu vou querer chegar numa outra coisa mais rápida. Etnia, né, que vocês vão saber. Metade está sem uma definição, que está errado. Né? Metade a gente não sabe qual é a etnia. Então, assim, é uma falta de informação. Né? Mas vou chegar nessa questão aqui, que é
as crianças disponíveis para adoção. Tá? Então, assim, no estado de São Paulo, a gente tem 1.000 crianças, né, que corresponde a cerca de 24% das crianças disponíveis para adoção no Brasil. Né? Pessoas habilitadas, a gente também tem 26% das pessoas habilitadas no Brasil estão aqui no estado de São Paulo. Né? E aí a gente chega numa conta. Olha só, a gente tem 8 pretendentes habilitados para cada criança disponível para adoção. Está fácil, não está fácil, gente? Está fácil, a gente tem 8 para 1. Vai ser fácil a gente colocar a nossa criança em adoção. Vocês sabem bem que não é fácil, porque vocês estão com as nossas crianças que não estão na adoção e para aquela fila que não anda. Né? Então, por quê? Olha só qual é a faixa das crianças que precisam de adoção. Aqui no estado de São Paulo, eu acessei no dia 2 de abril o SNA. Tá? Então, a gente tinha 126 crianças até 2 anos esperando adoção, e eu tinha 128 adolescentes de mais de 16 anos aguardando por uma adoção, naquele dia 2 de abril. Tá? Essas 126, elas não vão ficar esperando nadinha. Por que não vou esperar nadinha? Naquele dia eu tinha, no dia seguinte, elas já saíram e eu tinha outras crianças aqui aguardando. Tá? Olha o perfil dos habilitados, o perfil do que eles querem. Tá? Qual é a faixa etária que eles querem? Até 2 anos, 1.000 pessoas querem uma criança até 2 anos. De 2 a 4 anos, 2.800. Mas veja que essas 2.800 também aceitam até 2. Aqui ele aceita até 4, certo? 2.700 vai até 6. Né? Esse aqui aceita de 4 a 6, mas ele aceita também 2 a 4 e aceita até 2. Isso só para você dizer que o número é muito maior das crianças. Só que, quando eu chego aqui nessa faixa de 10 a 12 anos, eu tenho 80 pessoas no estado de São Paulo. Quando eu chego a 12, né, maior de 16 anos, eu tenho 12 pessoas. Conto no meu dedo as pessoas que querem uma criança mais velha. E aí, nessa relação, vocês vão entender por que vocês estão com as crianças aguardando nos abrigos, certo? E aí é a fila que não anda. Porque a fila que não anda, prestem atenção, vocês têm que olhar a partir da criança, porque os adultos falam, e eu tenho aqui colega que trabalha com um grupo de adoção, fala, a fila não anda, o judiciário não faz nada, aqueles abrigos não fazem nada, e estão lá mofando. Não é verdade. Né? Então, assim, é que ele olha do ponto de vista dele, que quer uma criança de até 2, até 4 anos, aí a fila dele anda devagar, porque para a criança anda rápido, tem muita gente esperando. Agora, para quem que essa fila não anda de jeito nenhum? Para esse menino que é maior de 16 anos, que eu tenho 128 crianças com mais adolescentes de mais de 16 anos, e eu só tenho 12. Eu não tenho como fazer a adoção desses 128. Né? E a partir de quando que eu já não tenho condições de fazer a adoção? De 10 a 12 anos. Vejam lá, 10 a 12 anos, eu tenho 122 crianças e adolescentes esperando no estado de São Paulo por adoção, e eu só tenho 80 pretendentes aqui. Não vai fechar. Eu não tenho como colocar. Então, aqui vocês já viram que 10 a 12 anos, se ele chegou nessa faixa etária, muitos vão sobrar, porque eu não tenho como. Aqui, de 8 a 10, é meu limite, que eu estou aqui com 94 crianças e adolescentes nessa condição de 8 a 10 anos e 362 pretendentes. Tem uma chance, mas, veja, é difícil de casar imediatamente, porque onde que está? É o estado de São Paulo que eu estou falando. Qual é a condição que essa criança tem? Tem irmão? Qual é o sexo? Então, ali... Aqui eu já começo a ter dificuldade, e a partir daqui eu vou ter mais dificuldade. Por isso que tem que ser muito ágil. Quando a gente está percebendo que uma criança ou adolescente não tem condições de retornar para uma família, não tem condições de retornar para a família extensa, a gente tem que correr. Porque se ela entrar nessa faixa daqui, eu vou ter muita dificuldade de arrumar uma família substituta para ela. Certo? Deu para entender? E aí o que eu estava falando para vocês é, a fila não anda exatamente para essas crianças maiores. Elas estão no serviço de acolhimento esperando por família, e aí sim a fila não anda. Porque a fila não anda, a gente tem que olhar a partir da criança que precisa de uma família, e não a partir da família que está querendo uma criança, certo? Então, essa reclamação dos adultos a gente não vai levar tão em conta. Enfim, aqui as adoções, eu acho que a gente já está no tempo, né? Sim, vamos terminar? Ok. Eu acho que, assim, em relação à adoção, a gente teve uma mudança, né, em relação a uma adoção que ela está centrada no superior interesse da criança. A gente só vai colocar em adoção uma criança que realmente precisa disso. A gente já esgotou todas as possibilidades. Não era aquela coisa que era violadora de direitos. Hoje a gente procura que isso não aconteça mais. Né? E a gente tem cada vez mais famílias com uma pluralidade de perfis, né, que têm aceitado cada vez mais crianças mais velhas, grupos de irmãos, enfim, crianças com alguns problemas de saúde. Tá? E tem havido muita produção de material teórico aqui nessa área. Tá?
A gente considera também que a implantação do Sistema Nacional de Adoção facilitou, ele é um sistema informatizado do Brasil inteiro, ainda tem alguns problemas, mas realmente ele democratizou mais as informações que a gente tem, tanto é que todo o levantamento que eu fiz para vocês foi pelo SNA. Tá? O fortalecimento das estruturas da justiça, né? Isso daí apareceu, mas a gente, às vezes, sempre acha que poderia fortalecer maior, mas a gente tem uma sistematização maior, né? Quando a lei fala, olha, você só pode ficar 18 meses, você tem que fazer de 3 em 3 meses a audiência, isso faz com que isso tenha mais celeridade. Tá? Os processos hoje caminham muito mais rápido, e vocês que estão com as crianças e adolescentes sabem que têm caminhado muito mais rápido. Tá? Audiências concentradas e os PIAs também aceleram os processos dessas crianças, tá? E também fortalecem o nosso trabalho em rede. O que falta? Né? Eu acho que assim, o que falta é qualificar um atendimento em termos de assistência social para que a gente consiga chegar antes, chegar de uma forma mais precoce. E não dá por quê? Porque sempre o cobertor é curto. Né? Não dá para... O recurso é curto, o cobertor é curto, não dá só para socorrer aquele que está afogando, não dá para se adiantar e fazer uma política de prevenção, que é o nosso grande problema aqui no Brasil. A gente só sai acudindo. Né? E aí a gente abre abrigos, a gente abre fundações, casas, né? A gente abre prisões. Esse é o nosso erro, e a gente deveria investir muito mais em escola, em saúde, né? Na cultura, no lazer. O enfrentamento à pobreza, né? Porque a gente ainda sabe que a gente usa o termo negligência, mas vou dizer que isso é pobreza. Tá? Então, assim, porque não pode mais acolher por pobreza. Então, a gente colocou lá o termo negligência, porque, claro, a família não está com condições de cuidar e ela não consegue, ela negligencia. Mas a gente sabe que tem que fazer o enfrentamento à pobreza ainda. Educação, a gente precisa de uma educação integral, porque essas famílias precisam, né, ter aonde deixar sua criança com uma qualidade, com uma educação de qualidade. Saúde mental, a gente precisa demais, e vocês devem estar percebendo isso dentro dos serviços de acolhimento, e até mesmo para a gente profissional, certo? Né, precisa de um aumento da cobertura. Moradia, cada vez mais, é um problema. Né? Aqui, pelo menos nos centros urbanos, não tem como fazer enfrentamento à pobreza, enfrentamento à violência, sem trabalhar com a questão de habitação e moradia. Conselhos tutelares, estamos prestes a entrar num processo de eleição. É muito importante que a gente invista nesse processo de escolha, que a gente participe, sim, e que a gente possa ter uma educação permanente de capacitação dos conselheiros, que são figuras muito importantes aqui na garantia de direitos de crianças e adolescentes. E aí eu vou encerrar, certo? Muito obrigada, gente. Desculpem ali. Bom, gente, bom dia. Depois dessa fala provocadora da Eliana, né, até a gente fiquei pensando, nossa, por onde vou caminhar? Já fiquei instigada ali com várias questões. Primeiro, quero dizer da alegria de estar aqui, de ver tanta gente, alguns conhecidos, né, alguns rostinhos. Eu sempre acredito que espaços, né, esse projeto é um projeto muito importante, né, porque, como a Eliana foi colocando, o cotidiano ele é pleno de alienação. Né? Acho que o cotidiano ele nos clama a respostas fragmentadas, a respostas automáticas, a naturalizar as questões. E o quanto que espaços como esse, né, esses momentos de parar, de poder refletir sobre esse cotidiano, a gente consegue voltar para ele de uma forma a pensar respostas mais qualificadas, né, a pensar respostas, de fato, que consiga incidir na realidade vivida por essas famílias que a gente atende. Então, é muito bom dividir esse espaço com a Eliana, né, com quem eu conheci na minha trajetória do doutorado, e ela muito me ajudou aí no acesso aos processos, a esse sistema de justiça. Bom, acho que eu sempre gosto de dizer de onde eu parto, porque eu acho que as nossas experiências, as nossas vivências, elas muito nos atravessam no nosso cotidiano. Né? Então, eu sou uma piauiense, morando em São Paulo há 13 anos. Então, no Piauí, eu mantenho ali as minhas raízes, é onde eu faço a minha formação, mas aqui em São Paulo eu também fui construindo muitas relações, né, e que me fazem manter e sobreviver e resistir nessa cidade. Eu sempre gosto de dizer também que, apesar de estar no judiciário há 9 anos, né, enquanto assistente social, o meu campo de atuação, a minha área de atuação sempre foi a política pública de assistência social. Então, eu trabalhava num CRAS, então, percebo, era proteção social básica. Então, a minha chegada no judiciário ela é muito atravessada por esse lugar de até então eu atuava, porque eu estava ali no trabalho cotidiano com as famílias, no território, nos grupos. E aí eu chego nessa instituição
onde a centralidade, mas não a unicidade, é a produção de relatórios, laudos e pareceres para subsidiar decisões judiciais. E aí eu me vejo ali atravessada de como é pensar, então, o meu trabalho profissional nesse lugar com essa centralidade que é colocada, né? Como é que eu saio desse lugar de apenas constatar as situações de desproteção que as famílias vivem, uma vez que eu não vou conseguir acompanhá-las, né? Era muito comum eu receber os processos, sobretudo que a Eliana trouxe, né, dos pedidos de medida protetiva, onde havia ali sido determinado o afastamento de crianças e adolescentes das suas famílias, eu me perguntar quais foram os caminhos percorridos por essas famílias em termos de acesso a serviços, às políticas públicas, antes que suas vidas fossem judicializadas. Era muito comum eu ver assim, nos processos, essa família ela já é acompanhada há 10 anos, mas ela não aderiu a nada. O que isso significa, né? O que é essa não aderência? E como esse discurso da não aderência, às vezes, a gente vai construindo para justificar situações, às vezes, assim, com uma perspectiva de proteção e de cuidado, mas o que ele fala disso? O que ele diz a família não aderiu? Né, a Eliana trouxe muito naquela charge lá do jornal, aquele encaixe do jornal, o quanto que, numa lógica, você saía de um ponto de responsabilizar individualmente aquela criança pelo que ela estava vivendo, para a gente ir para o outro ponto, que é o outro paradigma, onde você reconhece as desproteções e as ausências e negligências desse Estado. Mas, no miúdo do cotidiano, a gente ainda vê que, apesar da precarização dos serviços, os desmontes, né, o desfinanciamento das políticas públicas, ainda são as famílias que acabam sendo unicamente responsabilizadas pelas suas desproteções. Então, a gente fala, ela não aderiu, mas quais são os serviços, né, e as políticas públicas que existem naquele território para que ela consiga acessar? Então, no final, a gente cria uma dualidade, né? Você separa a criança da sua família, aí você fala, eu preciso proteger a criança, então eu vou dizer que essa família não aderiu, e aí a gente resolve a situação da criança e a família fica lá apartada. Ela vai se tornar visível de novo quando ela tiver um próximo filho ou quando a situação dela for judicializada. Então, esses processos, eles me inquietavam muito, e, sobretudo, acho que desse lugar de até onde eu estava, né? Eu adoro atuar na política pública de assistência social. Foi mais por condições objetivas que eu acabei assumindo o tribunal. Estava numa prefeitura bastante precarizada, mas e aí eu sempre, ainda hoje, né, ao escutar a história dessas famílias, eu tento ver como é que eu me conecto nessa relação com os outros serviços. E aí isso me leva para a academia, né, para eu poder estudar sobre esse espaço socioocupacional, que eu brinco que ele é denso de contradições, né? Todas as instituições têm a sua dimensão contraditória, mas eu falo que o judiciário ele tem essa marca também muito forte. A Nega, que é uma das participantes da minha pesquisa, no mestrado, ela fala assim, eles querem fazer justiça fazendo injustiça. Então, acho que ela demarca muito o que é esse espaço dessa instituição, né? Que, muitas vezes, é um lugar de justiça, de acesso à justiça, mas que justiça é essa, né? Então, até pensando, eu gosto muito dessa imagem, né, dessa escultura. Então, aqui você tem aquela imagem clássica do que é o judiciário, essa imparcialidade, né? Então, a venda com esse sinônimo da imparcialidade, a balança do equilíbrio. Então, você vai julgar a todos ali, sem distinções, mas eu acho que essa escultura ela demarca muito mais isso, né? Então, você tem um menino que ele sustenta, né? Essa é uma imagem que chama a sobrevivência do mais gordo, que acho que traz muito esse aspecto contraditório de que justiça é essa, que proteção é essa que a gente fala quando pensa no judiciário. Então, a ideia, assim, a Eliana ela trouxe esse panorama legislativo, né, normativo, do que está posto ali em termos desse arcabouço legal. E aí, a minha ideia é um pouco caminhar com vocês como é que, então, isso se materializa dentro do cotidiano. Então, eu vou fazer um caminho assim, muito mais provocativo. Eu vou trazer algumas narrativas de pessoas que participaram das minhas pesquisas, né, porque eu acho que a fala desses sujeitos eles nos ajudam a pensar sobre esse nosso cotidiano. E como é que ali, então, naquele momento que eu estou construindo o PIA, eu, de fato, como a professora Aldaísa fala, a gente tem que fazer o PIA piar, né? Então, de fato, eu estou escutando essas pessoas, ou eu estou fazendo um copia e cola e automatizando, assim, naturalizando aquelas histórias. As histórias são tudo parecidas mesmo? Então, espera aí, eu copio aqui, ponho ali, e estou cumprindo um fazer burocrático, né? Porque, como a Eliana trouxe,
os nossos relatórios, as nossas produções de documentos, eles podem tensionar ali o judiciário. E aí eles podem seguir tanto numa perspectiva de pensar medidas de proteção e de atuação ali naquela família, para aquela criança, para aquele adolescente, ou eu posso ir numa perspectiva de moralização e de punição. Então, é importante pensar isso. Naquele momento que eu estou construindo, que eu estou registrando, que eu estou escutando essa história, de fato, esse paradigma, eu estou pelo viés do paradigma dessa proteção integral, eu estou conseguindo olhar essa família na sua totalidade? Ou não, eu estou reiterando um paradigma minorista ainda nesse cotidiano. Então, isso são coisas um pouco para a gente poder pensar. Então, uma outra característica do Poder Judiciário é o que a Elizabeth Borgiani ela chama de polaridade antitética, que é o que isso? Ao mesmo tempo, o Judiciário é essa instituição que está ali para acessar, garantir direitos, mas ela também ela tem a linha da responsabilização e da punição. Então, isso que é essa polaridade antitética, né? Então, você protege, mas você também tem a perspectiva da punição. Então, pensar nessas instituições que têm essa interface com o no sócio jurídico, são instituições que estão muito propícias a essa ação conservadora, pela própria natureza dessas instituições, que vão importar controle e punição do Estado. Então, são instituições que trazem muito essa marca do saber burocrático, né? E aí, como que esse saber burocrático ele vai impregnar ou não a nossa atuação profissional? Sobretudo nessas instituições, né, os serviços de acolhimento que têm essa interface com o sistema de justiça. Aqui a Eliana já trouxe muitos elementos, mas eu gosto muito dessa imagem, né, do Sebastião Salgado, e essa aqui é de uma instituição no Rio de Janeiro, que demarca muito, elas me fazem muito a pensar as escolhas que, historicamente, o Brasil foi fazendo, que foi pela lógica da institucionalização. Então, enquanto outros países, por exemplo, já tinham extinguido a roda dos expostos, a gente implanta a roda dos expostos aqui. E aí, quando eu olho para essas imagens, eu fico pensando, né, quais são as histórias dessas crianças, né, desses adolescentes? Como é que eles chegam nessas instituições, né? A gente tem alguns filmes que são muito interessantes. O Contador de Histórias, não sei se vocês já viram, né, que acho que traz muito esse momento. Tem um outro muito interessante também, que chama Procura Janaína, que ele foi organizado por psicanalistas do Instituto Sede Sapiense, e eles vão fazer um percurso atrás de Janaína, que foi uma criança que elas atenderam na antiga FEBEM, e eles vão atrás de saber como Janaína está hoje. Mas aí vai demarcando as violências que vão sendo construídas, né, as interrupções dos atendimentos. Então, é uma instituição que ela estava, depois ela é transferida para um outro lugar. Então, são filmes bastante interessantes para materializar isso. E aí eu fico pensando muito, né, no serviços de acolhimento, seja institucional ou familiar, que vocês sofrem muitas tensões, né? Vocês sofrem tensões lá no município que eu trabalho. Eu converso muito com as meninas, e aí eu falo, nossa, ao mesmo tempo é um serviço da prefeitura, então elas têm ali a atenção da prefeitura, mas ao mesmo tempo elas têm uma mão do judiciário muito presente, né? Então, a quem eu sirvo, a quem eu estou, então há uma pressão. Ao mesmo tempo, é um serviço que ele é tipificado, mas ele tem muitas características de uma casa. Então, como é que você não se perde nisso? Na minha pesquisa, eu entrevistei trabalhadores de um serviço de acolhimento familiar, e eles trazem uma coisa muito interessante, né, que eles dizem assim, a gente não está com as crianças elas estão com as famílias, então sobra muito mais tempo para eles se dedicarem àquilo que seria a função do serviço. Então, como é que eu vou trabalhar com essas famílias? Então, eles conseguem desenvolver trabalhos muito interessantes com as famílias, porque eles não estão na rotina do cotidiano ali do serviço de acolhimento. Uma delas falava, às vezes eu tive que apartar uma discussão, um conflito aqui, outra teve que ir uma vez para a cozinha. Então, assim, a dinâmica do cotidiano ela é tão tensa que aí você acaba não priorizando alguns tipos de trabalho. Geralmente, o trabalho com a família é o que fica mais prejudicado ali. Então, são coisas assim para a gente pensar. Estando no judiciário hoje e sendo sempre, né, da rede de serviços, eu fico pensando que, às vezes, em que lugar a gente coloca o Poder Judiciário, em que lugar o próprio Poder Judiciário se coloca, né? Então, há uma relação, às vezes, muito hierárquica. E, às vezes, nós, assim, profissionais que estamos ali naquele espaço, a gente, às vezes, também se coloca
de uma forma hierárquica com os profissionais do serviço. Então, eu sempre brinco que é um lugar que eu tenho que estar muito atenta, né? Porque não é pelo fato de estar no judiciário que, então, o meu saber, o meu conhecimento, ele é superior a quem está lá na rede de serviço. Só que, às vezes, a gente também se coloca numa relação hierárquica, né? Então, aquele serviço, ele não, o serviço de acolhimento, por exemplo, ele não está a serviço somente do Poder Judiciário. Qual é a intencionalidade daquele serviço? O CREAS, por exemplo, ele tem uma função, né, assegurar ali serviços, afiançar direitos ali para aquelas famílias. Então, como é que você faz nessa relação com o Poder Judiciário e como também não assumir um lugar de subserviência, né? Eu brinco que uma política de assistência social conservadora é um prato cheio para um judiciário punitivo. Assim. Então, o quanto que nesses espaços, e aí até tem a fala da Rosa, é bem interessante a fala dela, que ela traz essa questão das condições precarizadas dos trabalhadores dentro dos espaços. Ela diz, e tem uma coisa de subordinação do profissional de um SAICA pela condição de trabalho, pelo tipo de contrato e pelo lugar que é o abrigo e o lugar que a assistência social ocupa, né? Ela fala da prima pobre. Então, aquele profissional ali, como é que ele vai pensar que a posição dele em relação à vara pode ser de discordância? E aí, isso é uma questão para pensar. Assim, quando você chega numa audiência, às vezes é um espaço estranho. Imagina, é um espaço estranho para nós e para as famílias que chegam ali naquele espaço. Então, você tem a própria sala da audiência, às vezes, ela já demarca um lugar de poder. Né? Então, você tem um juiz que fica num patamar superior e as outras pessoas que ficam aqui embaixo. Então, imagina, para a gente, às vezes, é estranho chegar nesse lugar, você imagina para as famílias. E aí fico pensando, né, enquanto trabalhador do serviço, como é que você traz o contraponto em relação àquela família? Né? Então, como é que você simplesmente não está ali para fornecer subsídios para o juiz tomar uma decisão? Eu brinco que como é que você traz? Às vezes é você que está no cotidiano com aquela família, é você que conhece aquela família. Então, como é que você tensiona? Às vezes o profissional da vara nem atendeu uma vez aquela família. Então, você tem mais condições de trazer elementos de tensão, de provocar, mas, de fato, quem é essa família? Olha a ausência aqui de proteção. Como é que a gente pode provocar isso? Agora, se a gente se cala, se a gente se silencia, quem é que vai estar ali colocando, né, e tensionando? Porque a Eliana trouxe. Aqui em São Paulo, a gente tem a realidade das defensorias públicas. Só que nem todas as cidades têm defensoria pública. Às vezes, os convênios são com a OAB. Às vezes, esse advogado está na sala simplesmente como proforma, ele nem leu o processo daquela família. E quem é que, de fato, vai conseguir falar por essa família? Porque ela não consegue falar por ela mesma no processo. A história dela vai estar ali presente ou pelas petições do advogado ou pelos nossos relatórios. Essa forma que ela aparece ali. Então, se a gente não toma esse cuidado, se a gente se silencia, se a gente se subordina a essa instituição, e aí perceba que o conhecimento é uma forma de não subordinação. Porque se eu me aproprio desse lugar, se eu tenho consciência ali da minha função, do meu trabalho que eu desenvolvo, eu consigo tensionar. Agora, se eu não me aproprio, eu vou estar subserviente ao que está colocado, então eu vou me calar. Uma das profissionais, ela até trazia isso, que a gente não se cala. Então, ela dizia, a gente não se cala, a gente usa os relatórios como forma de tensionar nesses espaços. Então, acho que o desafio é como é que a gente coloca esse judiciário também na rede, né, nesse sistema de garantia de direitos, e não como alguém que está acima dos outros serviços, mas como alguém que é parte desses serviços. Né? E aí eu fico pensando, né, eu trago essa questão para a gente poder pensar se o cotidiano dessas instituições está impregnado da necessidade social da reprodução de práticas punitivas, em que medida, né, os profissionais de serviço social, de psicologia, e aí eu vi que tem pedagogos aqui também, estão corroborando com essas práticas, a partir do seu saber e do conjunto de ações que desenvolvem. Então, em que medida nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras desse sistema, a gente também incorpora essas práticas punitivas dentro do nosso cotidiano? Isso é uma coisa para a gente poder pensar. A Eliana trouxe um pouco, né, de alguns dados ali que trazem quem são os motivos ali dos acolhimentos. E eu queria trazer um pouco, assim, quem são essas famílias cujas vidas são judicializadas. E aí queria que vocês, né, o momento da oficina vai ser no segundo momento, mas eu queria que vocês fizessem esse exercício mental aí, de pensar, quando a gente fala em família, quais são as palavras, quais são as imagens, quais são os sentimentos
que espontaneamente vem assim na cabeça de vocês? Tipo, a primeira coisa que aparece, pensei em família, qual é a imagem, qual é a palavra que vem na minha cabeça? Quando vocês pensam na própria família de vocês, quais são as imagens? Quais são os conceitos? Quais são as palavras que vêm espontaneamente primeiro aí? Tem correlação? Pareceu coisas similares? São diferentes? Quando a gente estuda o tema família, quais são as expressões, quais são as palavras, quais são os conceitos que se apresentam ali? Quando a gente está ali estudando teoricamente sobre esse tema. Quando vocês lembram das famílias que vocês atenderam até agora, quais são as características, quais são as questões comuns que se apresentam? Tem similaridades? O que apareceu aqui, apareceu também ali? E quais são as maiores dificuldades que vocês têm quando vocês atendem as famílias? Eu penso que as questões, elas são uma forma muito interessante da gente poder conhecer sobre a realidade. E o quanto que os nossos atravessamentos, as nossas próprias vivências, elas vão atravessando o nosso cotidiano, né? E não à toa eu pergunto sobre a tua própria família e a família do outro, assim, porque na pesquisa, no mestrado, eu via muito isso, né? O quanto que muitos trabalhadores traziam a própria vivência deles de família e o quanto que isso atravessava os atendimentos e a lente que eles usavam para compreender a capacidade protetiva e de cuidado das famílias que eles atendiam. A Selma Magalhães, que ela tem um livrinho no Serviço Social, que é Avaliação em Linguagem, ela traz uma coisa muito interessante. Assim. Ela diz que o aspecto da subjetividade ele vai estar sempre presente nas nossas avaliações, porque somos humanos, isso vai atravessar ali. Mas uma coisa que a gente precisa estar muito atento é para que essas nossas vivências não virem verdadeiros pareceres ou verdades sobre a vida das famílias. Então, não é porque aquela família que você está atendendo, ela cuida de um jeito, ela tem perspectivas diferentes da sua, que não significa que ela não consegue cuidar ou proteger o seu filho. Então, isso a gente precisa muito discriminar, né? Porque lembra do que a gente estava falando das práticas punitivas? Então, às vezes, a gente coloca para o outro questões que estão muito mais ligadas às nossas próprias compreensões do que é família, e, às vezes, não é nem muito do que está instituído como conceito de cuidado, proteção, mas é muito da nossa própria vivência, do que a gente acredita, e quanto isso a gente coloca como verdade na vida do outro. Então, isso são questões que a gente precisa pensar. Às vezes, eu falo que a gente cria verdadeiros checklists, né? Porque a família ela só se dá conta que ela está à mercê de uma decisão judicial, e o que isso significa, quando ali o filho está ali na instituição de acolhimento. Poxa, o que é estar à mercê de uma decisão judicial? A nega, ela falava assim, o que vocês querem mais que eu faça? Eu já fui para o CRAS, já fui para o CREA, já fui para o Conselho Tutelar. Vocês querem que eu vá roubar o meu filho para eu poder cuidar dele? Então, assim, às vezes, a gente cria verdadeiros halls, né, checklists de exigências que as famílias precisam cumprir, e, às vezes, a gente não tensiona. Quais são, o que é o mundo do trabalho hoje? Então, assim, o que é um trabalho formal? Né? Então, assim, a gente cria verdadeiras questões, como se isso fosse o viés de pensar a capacidade protetiva dessa família, sem tensionar que existem questões estruturais mais amplas. Então, às vezes, a gente acaba imputando e responsabilizando ali individualmente aquela família por questões que são estruturais. Né? E aí a gente reporta isso no que a gente escreve, porque quando eu digo que ela não aderiu, o que eu estou falando? Então, percebam que, no judiciário, né, os serviços que têm essa interface com o judiciário, por isso que eu bato muito na tecla, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, da escuta e da escrita, porque os nossos escritos no judiciário, eles viram verdades sobre aquela família. E aí, para você desconstruir essas verdades, é muito difícil. Né? Então, são muitas questões que a gente precisa pensar. A Eliana já trouxe, né, alguns relatórios, né, e pesquisas que têm sido feitas que trazem sobre os motivos do afastamento, do rompimento ali, de crianças e adolescentes e suas famílias. Na minha pesquisa, no doutorado, eu vi o quanto que o uso de substâncias psicoativas é algo que tem aparecido de uma forma muito frequente.
Então, não à toa eu fui pesquisar as situações que são judicializadas ainda na maternidade, quando o nascimento do bebê, sobretudo mulheres com trajetória de rua e uso de substâncias psicoativas. Justamente, e aí eu fui pesquisar mulheres, e aí eu demarco mulheres, porque a gente tem uma questão de gênero muito forte. E aí é interessante pensar que, mesmo quando há o registro paterno, a gente se volta muito para a mulher. Nos nossos relatórios, as nossas exigências, a gente vai muito para a mulher, mesmo quando o pai está presente. O que acontece ali? O que isso demarca? É algo para a gente ficar atento. Então, esse lugar do cuidado, então, é um lugar só da mulher, essa sociedade patriarcal. Então, o quanto que isso atravessa também ali as nossas intervenções. E aí eu fui entrevistar mulheres que conseguiram ficar com seus filhos, justamente para a gente tentar desautomatizar isso. Então é uso de drogas, trajetórias de rua, igual à impossibilidade de cuidar. Não, existem possibilidades. Se a gente não automatiza ou não naturaliza isso, tem possibilidades. Ao considerar o quesito raça-cor das crianças e adolescentes que estavam ou passavam pelas instituições de acolhimento em 2019, aqui em São Paulo, a gente tem 66,5% eram de crianças e adolescentes identificados como negros e negras. Então, a gente vai perceber que existe uma característica muito presente de quem são essas crianças e adolescentes que são afastadas das suas famílias. São famílias majoritariamente chefiadas por mulheres, negras, e que têm territórios de moradia também muito demarcados, e uma dimensão ali de gênero muito presente. E aí até a Eliana chamou muita atenção para a questão da ausência de registro do quesito raça-cor. Por que será que a gente não registra a raça-cor, das crianças e adolescentes, das famílias que a gente atende? Por que há tanta ausência de informação? E o que isso diz? Uma coisa também para a gente pensar. Então, a gente fala de famílias que as mulheres ganham centralidade, marcadas pela baixa escolaridade, pelo trabalho precarizado, pela vivência em moradias precarizadas, pela presença de violência doméstica, e o quanto que você tem ainda essa dimensão de raça, classe, gênero e território que determina e que atravessa. E aí, a gente fala muito da palavrinha negligência, é uma palavra que eu evito escrever nos meus relatórios, nos meus registros, porque eu acho que é uma palavra que é um termo guarda-chuva. A gente coloca tudo na palavra negligência. Ela diz muito, porque é uma palavra que, em si, ela tem um alto teor assim, moralista negativo, mas ela diz pouco sobre aquela família. E, quando ela consta no relatório, ela já é um carimbo ali tipificado. Mas uma outra palavrinha que eu tenho me debruçado assim, a pensar é sobre vulnerabilidade. Acho que é uma outra palavra que a gente tem naturalizado no nosso cotidiano, vulnerabilidade e risco, acho que está ali presente muito na política de assistência social, nas normativas, isso também está presente nas políticas de saúde. E aí eu trouxe alguns trechos de alguns relatórios para a gente poder pensar, é vulnerabilidade, é negligência ou seria uma desproteção social? Então, vejam nesses registros, imaginem aí, ouvindo, o que eles dizem assim, dessa família. Esse é o relatório de uma assistente social da Vara. Ela fala assim: pelo que podemos observar, os genitores indicam situação de bastante fragilidade socioeconômica quanto familiar. Denotam aparência desgastada e dentição precária. Isso estando no relatório, o que isso diz dessa família? Esse é outro relatório de uma assistente social do hospital. Nos atendimentos realizados, observamos que os pais demonstram-se afetivos, contudo, os conflitos entre o casal, somado à vivência numa área de invasão, com condições de moradia precária, está sem porta e sem pia, falta de escolaridade da mãe, ela não sabe ler, perda de documentos pessoais, histórico de violência doméstica e uso de drogas, resultam numa desorganização familiar que contribui para que eles não tenham recursos necessários para atender às necessidades básicas dos filhos de forma adequada. Essa outra aqui, realizo visita domiciliar, identificamos situação de vulnerabilidade social. A casa é pequena, de 2 cômodos, e a disposição dos móveis sugere riscos para possíveis acidentes de combustão. O fogão está próximo da cama. Quando vocês ouvem isso, então, o que isso diz? O que é uma aparência, colocar isso no relatório, uma aparência desgastada, percebam, por que eu questiono o uso da palavra vulnerabilidade? Porque, às vezes, a gente usa ela
como um adjetivo do sujeito. Então, assim, o que é descrito como vulnerabilidade? Então, não ter pia, morar numa área de ocupação, ter uma casa pequena. Então, é uma vulnerabilidade que se volta contra o próprio sujeito. Então, olha, está vendo? Você é vulnerável, mas o que é descrito como vulnerabilidade é fruto de situações de desigualdades mais estruturais. Então, assim, ao invés de acionar respostas públicas para essa família, a gente individualiza essa vulnerabilidade dele. Então, está vendo? Você é responsável, você é incapaz, você não deu conta de ascender socialmente, né? A meritocracia, as questões estão ali dadas, você não deu conta. Então, é algo que se usa contra o sujeito, ao invés de acionar as desproteções. Então, eu ainda vejo que, apesar das normativas, né, o Plano Nacional de Convivência Familiar, a gente tem avanços em pensar os diversos arranjos familiares, as diversas possibilidades e modos de ser família, no miúdo do cotidiano, a gente ainda busca respostas individuais na família. E a gente, às vezes, ainda entra numa lógica de uma família branca, burguesa, europeia, assim, como capaz de poder cuidar desse filho, né? E aí eu falo que, quando a gente não consegue ter essa dimensão de reconhecer a ausência das respostas do Estado, a gente tende a culpabilizar e focalizar individualmente ali naquela família os problemas que são estruturais, né, numa vivência que é particular. Então, não saber ler, ser pobre, ter uma aparência desgastada, estar sem porta e sem pia, ter uma casa pequena, passar por situações de violência doméstica, são condições entendidas como geradoras de risco das famílias para com os filhos, mas sem a gente acionar ali quais são as respostas de proteção. Porque lembra que a Eliana trouxe lá o artigo, é dever do Estado, da família e da sociedade. Ela falou, é igual, não tem um que é superior ao outro, mas se a gente for olhar no cotidiano, a gente imputa mais, tem um desses que a gente imputa mais, né, que é a família. Uma das trabalhadoras que eu entrevistei, ela falou assim, nossa, é engraçado, a gente acolhe por negligência da família. Por que a gente também não demarca a negligência do Estado nesses acolhimentos, né? Porque, muitas vezes, são acolhimentos que são ocasionados por negligência do Estado e não negligência das famílias, né? Então, a gente vê que tem essa forte identificação das situações identificadas como vulnerabilidade e risco nessa ausência de resposta do Estado em assegurar uma proteção social pública. E é uma vulnerabilidade e risco muito regulada pelo lugar de fala de quem está escrevendo. Então, percebam o nosso saber-poder. Então, você regula... Então, assim, às vezes, o gerê vai fazer a visita, ele entende, isso daqui é desproteção. Então, olha, o fogão está muito do lado da cama, então isso é risco. Mas aí a Priscila vai fazer, não é. E o que diferencia esses diferentes, né, olhares e compreensões sobre essa capacidade, né, protetiva das famílias? Então, é uma ideia muito regulada pelo lugar de cada ator social que está ali desenvolvendo essa ação, né? E aí eu trago, né, que eu defendo que, ao invés de se considerar vulnerabilidade e risco como adjetivo dos sujeitos que os vivenciam em seu cotidiano, a gente não pode usar esse termo de uma forma muito reiterada para justificar esses rompimentos do vínculo parental, sem a gente demarcar essas desproteções e essas vulnerabilidades, né, vulnerabilizações que são vividas por essas famílias. Então, ao invés de vulneráveis, essas famílias são vulnerabilizadas, né? Elas são negligenciadas e são desprotegidas pelo Estado e pelas suas políticas públicas. Então, é algo aí para tensionar. Igual quando a gente pensa a palavra negligência, né? Ou você coloca, por exemplo, um uso contumaz, vários qualificadores para colocar o uso de substâncias psicoativas. Eu li relatórios assim que era um relatório social, do serviço social, mas que tinham muitos elementos que parecia que, por exemplo, foi um médico que escreveu. Então, assim, o quanto que a gente adentra em alguns aspectos desse uso de substância, mas muito numa perspectiva do senso comum, né? Mas o quanto que isso demarca sobre a vida dessas famílias. E aí a gente entrar um pouquinho de como é que a gente tem escutado essas famílias e como é que a gente tem escrito sobre essas famílias e o que isso nos guia, né? Aqui é a fala da Nega, que eu já trouxe para vocês, né? Que ela diz, eu já estou no Bolsa Família, estou trabalhando, eu não sei mais o que vocês querem de mim. O que a gente quer das famílias?
Quais são as expectativas que a gente tem com as famílias que a gente atende? Com qual régua a gente tem medido as famílias? Que parâmetro é esse que a gente utiliza, né? E aí ela até fala, ela provoca, eles querem que eu compre uma arma e vá roubar. Eu acho que é isso que eles querem. Aqui é uma fala também da Nega, que acho que nos chama assim, para a gente poder pensar, né? As nossas intervenções, todas as famílias, né, que eu entrevistei, elas passaram por avaliações, tanto do serviço social quanto da psicologia. E eu falo que o quanto que, às vezes, as nossas intervenções, elas podem, às vezes, ser muito violentas assim, com as famílias, né? A gente é atravessado pelas situações que a gente atende, né? Porque também elas nos marcam. Acho que muitos de vocês assim, devem se ver pensando depois naquela situação que você atendeu, né? Elas também nos atravessam, mas a gente também atravessa a vida daquelas famílias, né? E a gente tem uma relação ali de poder, porque você é o profissional, você que vai escrever. A Maia, ela fala assim, nossa, a coisa que eu tenho mais medo é os relatórios que vocês escrevem, porque eu não sei o que vocês estão escrevendo ali sobre mim. Ela fala, isso é uma questão de falta de ética, viu? O que ela está nos dizendo? Assim, quando a gente escreve, a gente devolve para as famílias o que a gente está escrevendo sobre elas? Ou não, eu escrevi esse relatório, é o meu poder, eu sou assistente social daquele caso, então eu vou mandar para a vara. Né, até na Nega tinha um que, quando foi visitá-lo, ela não quis receber, aí o profissional falou assim, então eu vou contar para o juiz a forma como você me recebeu na sua casa. Então, ou a gente entra nesse lugar de poder, então é o meu relatório, eu vou escrever sobre a tua vida e vou mandar lá para o juiz. Como é que a gente dialoga com essa família sobre o que a gente escreveu? E, às vezes, né, é um exercício difícil. Então, por exemplo, quando eu estou atendendo uma família e que ali o meu parecer vai ser pela perspectiva da destituição do poder familiar. Como é que você banca? Para mim, são os processos mais difíceis de atender, porque são processos que escancaram toda uma desproteção, uma violência, né, e um desafio posto que eu acho que a gente tem é de como olhar para essas famílias, independente da possibilidade de qual vai ser o desfecho da situação. Porque, às vezes, você olha para ela é enxergada a partir daquele filho. Então, no momento que você decidiu a situação da criança, você esquece de olhar para ela. E como é que você assegura cuidado, proteção, encaminhamentos, escutas para ela, independente dela poder ou não ficar com aquele filho, né? Então, são processos muito difíceis e que nos provocam, mas como é que eu reflito com ela? Olha, o meu parecer vai ser pela perspectiva da destituição. Como é bancar isso para a família? Como é você refletir com ela, ler até o seu relatório, ler, olha, está aqui, foi isso que eu li sobre você. Às vezes, elas não vão conseguir ler sobre o que vocês escreveram. E o quanto que esse relatório vai ter um poder ali naquele processo de definir, de desfecho sobre a vida dela. Então, é um direito que elas têm, né, de saber sobre o que a gente escreveu sobre elas. E a Nega vai dizendo, eu me sinto sufocada, você acredita? Tem dia que dá vontade de pegar meus filhos e roubar, você acredita? Roubar meus filhos, para conselho tutelar, para CREAS, nem que eu seja procurada por sequestro dos meus filhos, mas sumir com os meus filhos. Porque eu me sinto super sufocada mesmo. Imagina como é se sentir sufocado. E é interessante que todos os trabalhadores, né, que atuavam ali naquele processo com a Nega, eles tinham uma perspectiva de proteção, né? Então, eles estavam ali com uma intenção de proteção, mas o quanto que, às vezes, isso se travestia de uma violência, né? Porque ela se sentia sufocada. Ela até fez um buraco na porta. Ela recebia tanta visita, né? O serviço mudava tanto de trabalhadores, era um município muito de condições objetivas e muito precarizadas para os trabalhadores, então tinha uma rotatividade muito grande. E aí ela fez esse buraco na porta, né? Porque aí ela fala, eu posso olhar no buraco e posso decidir se eu vou te atender ou não. Então, ela cria um limite desse público que invade o privado. Não, é a minha casa, é o meu lugar, eu posso definir, né, que horas que essa pessoa vai vir me visitar e se eu vou aceitar que ela entre ou não na minha casa, né? Mas o quanto que famílias, né, mulheres, pessoas que são mais, que se questionam, que se posicionam, o quanto que, às vezes, a gente olha, essa daqui não, é muito violenta, olha o jeito agressivo que ela se coloca, assim, né? E aí a gente não incentiva esse lugar de participação da família, de direito de se colocar e se contrapor a nós. Ela também tem esse direito, né? Então, uma provocação aí é pensar de como é que a gente escuta
como é que a gente tem escutado essas famílias? Pela perspectiva do melhor interesse da criança, pela perspectiva das demandas da instituição, ou pela perspectiva assim, de tentar, de fato, pensar que história é essa e que história está por trás da história, né? A professora Martinelli, ela sempre diz, nos provoca a pensar qual a história por trás da história. E aí, porque às vezes chega assim, essa família ela é negligente, essa família ela faz uso de drogas, tá? Mas quem é essa família para além disso que está tipificado? Qual é a história dessa história? Às vezes, nos relatórios, isso não está colocado. Isso está só reiterado, né? Utilizando, aí, às vezes, esses discursos de não aderência. Né? Então, eu falo que uma escuta ela não é apenas empática, romantizada. As pessoas que a gente atende, elas não são abstratas, elas existem, elas têm uma raça, elas têm uma classe, elas têm um território. E isso precisa estar demarcado, porque isso particulariza as vivências delas. E deve ser uma escuta crítica que compreende a história inserida em sua totalidade, para além de imputar e responsabilizar individualmente esse sujeito. Né? Não dá para ser só um espaço de desabafo, né? Senão a gente corre o risco de querer só reajustar as famílias. É importante ter esse espaço de escuta, de ouvir essa história, mas as famílias precisam de respostas. Elas precisam de respostas concretas nas suas vidas. Né? E esse salto a gente precisa dar. Né? Aqui só um depoimento da Helena, muito interessante que ela traz. Né? Às vezes, a gente coloca a centralidade, por exemplo, no uso das drogas, e não tenta identificar o que está por trás. Então, você só coloca, é uma pessoa em uso de substância psicoativa. Mas ela se restringe a isso? É só isso? É isso a história dela? Então, como é que você traz a história por trás da história? Né? E aí ela até coloca o quanto que, às vezes, isso não aparece nos laudos que a gente escreve sobre essas famílias. Né? Então, isso a gente precisa pensar. Porque escuta e cuidado estão relacionados a acesso a serviços e a políticas públicas. Né? Então, a gente precisa poder pensar isso. Então, escuto, acolho essa história, mas como é que também a gente aciona esses serviços e essas proteções sociais públicas que essas famílias têm direitos. Né? E aí, pensando como essa escuta ela se materializa na escrita, eu gosto muito da fala aqui do Silva, um pouco para a gente poder pensar. Todas as nossas avaliações elas sempre vão estar permeadas de valores. Isso é fato. A questão é quais são os valores que vão nortear o teu fazer profissional cotidiano. E aí o Silva ele nos provoca para uma coisa muito interessante, né, que faz a gente pensar. Ele fala assim, ó, tem uma coisa que vale relatar que é assim. A partir do ponto de vista do entendimento que a equipe vai tendo, esses relatórios que vão indo para o poder público, seja um relatório de rede, para você compartilhar com o serviço da rede, ou um relatório que vai ser encaminhado para a vara, você tem sempre maneiras diferentes de dizer as coisas. E eu lembro de passar por situações assim, enquanto técnico, de questionar um relatório justamente porque, assim, você pode dar mais ênfase nas falhas e nas faltas que aquela gestante teve ao longo do processo, ou você pode dar mais ênfase nas conquistas que ela teve. Não trata-se de manipular as informações, de mentir, mas de qual versão conta melhor aquela história, daquele progresso. Porque não há uma coisa estanque, é uma caminhada, e essa caminhada ali tem altos e baixos. Então, ele diz assim, ó, tem profissional que vai querer falar, faltou em 3 consultas, não compareceu no dia do exame, não aderiu, né? Só depois marcou outro dia, ela foi, entendeu? Só que você quis frisar que ela não foi. Então, se eu digo, faltou 3 consultas, não foi ao exame, quando eu escrevo isso no relatório, eu estou demarcando uma intencionalidade, não estou? Estou querendo construir uma imagem sobre aquela família e uma perspectiva de direcionamento de por onde vou caminhar. Está vendo? Ó, ela faltou 3 consultas, ela não foi ao exame, só que ela foi ao exame, mas ela faltou 3 vezes, ela foi só na 4ª. Se eu escrevo pelas faltas, eu demarco um caminho. Se eu digo que ela foi à consulta, ela foi à consulta. Então, percebam que é o que ele fala, não é uma questão de omitir informação, mas de qual é a história que conta melhor aquela história. Qual é a intencionalidade do profissional que está escrevendo aquele relatório? Qual é a perspectiva? O que está te guiando quando você escreve faltou 3? O que te guia quando você escreve foi na consulta? São perspectivas, não são?
Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. No momento que vocês estão ali registrando um relatório, escrevendo o PIA, achando que é uma escrita qualquer. Nossa, é tanta coisa que eu tenho que fazer, vou copiar, vou colar aqui, vou tal. Nessa interface com o Poder Judiciário, ou em qualquer outro, os nossos escritos, eles viram verdades sobre aquela família. E que verdades a gente está contando nisso que a gente está escrevendo? Qual é a intencionalidade que você está marcando nesse teu registro? A serviço do quê e de quem essa tua escrita ela é feita? Você está ali para escrever e subsidiar uma decisão? Ou você consegue tensionar e trazer outros elementos na tua escrita? E aí, até caminhando para o final, que eu acho que o meu tempo já está esgotando, mas aí percebam que o relatório ele é uma ferramenta potente. Mas ele pode ter esses dois viés. Ele pode ser uma potência punitiva, fiscalizadora, criminalizatória, ou ele pode ser uma perspectiva emancipatória, de tensionar, de questionar. E aí, enquanto profissionais, mesmo diante, né, eu falo que, às vezes, a gente não consegue mudar as requisições profissionais, elas vão vir. O juiz pode pedir várias coisas para a gente, o outro serviço também pode pedir, a própria instituição pode pedir, mas cabe a nós, enquanto profissionais, reinterpretar essa demanda e fazer qual é, de fato, a minha intencionalidade e a minha função enquanto assistente social, enquanto psicólogo, enquanto pedagogo, enquanto orientador desse espaço. Então, você pode, essa reinterpretação da demanda é uma autonomia do profissional, mas você também pode, de forma subserviente, só responder aquilo que está posto e não tensionar. Então, os documentos eles não são mero apanhados de informações úteis. As palavras elas são políticas e revelam intenções, por isso que eu falo para vocês, colocou negligência, colocou vulnerabilidade, ou usou desproteção, você está demarcando uma intencionalidade. As palavras não são vazias, elas têm uma intencionalidade política, ética, que você pode imprimir. Então, não dá para ser automático, não dá para eu naturalizar essa escrita de qualquer jeito, porque essa palavrinha que você vai escrever, ela vai revelar a tua intenção. E aí vai ter um outro que vai ler e que, a partir também da própria... então eu tinha um colega que ele falava assim, você tem que escrever seu relatório muito amarrado, porque se você deixar um negocinho solto, aí vai que aquele promotor que vai pegar o relatório, vai ler para poder pensar ali a manifestação dele, ele já tem uma tendência... Como eu analisei numa vara, assim, era muito específico, chegava ao uso de drogas. Crack, então, estava presente. Trajetória de rua era igual a acolhimento, cumulado com destituição do poder familiar e proibição de visitas. Então, se esse promotor já tem uma tendência, assim, então ele viu lá uma palavrinha no seu solto, assim, nossa, uso de crack. Nossa, é isso, então eu vou pensar isso aqui e já uso isso para manifestar que, inclusive, vai ter proibição de visitas. Né? E aí você proíbe as visitas, como é que você vai conseguir, então, avaliar essa família? Quem é que vai avaliar ela? Você já rompe de imediato os vínculos e isso só vai se fragilizando. Né? Qual a intencionalidade, o direcionamento ético-político que eu imprimo no meu trabalho cotidiano? Os documentos eles não podem ter essa centralidade de apenas constatar e verificar. Então, quando eu coloco não aderiu, o meu relatório está só constatando e verificando. Encaminhei, não aderiu. Encaminhei, não aderiu. O relatório essa não pode ser a centralidade, né, dos relatórios. A gente tem que expressar nos nossos relatórios questões que desvendem, de fato, a realidade vivida por essas famílias e demarcar essas determinações mais amplas que incidem sobre essas desproteções que elas vivenciam. Né? E aqui é a fala da Maia, né, que ela diz, será que a pessoa tem o direito de fazer um relatório meu sem eu estar a par do pensamento dela sobre mim? Isso é uma falta de ética, viu? Isso é uma falta de ética, respeito desses profissionais. Né? Então, como é que você escreve alguma coisa sobre mim e você nem fala sobre isso? Para mim, não é minha história? Como assim você não fala? Então, é um compromisso ético assumir nossas produções técnicas, sejam elas materializadas em laudos, relatórios ou pareceres, essa perspectiva que abarque, de fato, essa totalidade que é vivida pelos sujeitos. Né? Evitando aí essa tendência à culpabilização e individualização da pobreza e da desigualdade. Acho que o meu tempo já acabou. Vamos mais para o final aqui. Acho que essa questão da intencionalidade, né, não perder isso de vista, de que a língua não é transparente, então nem tudo é obviedade. Às vezes você acha que está escrevendo uma coisa que é óbvia, mas às vezes não é óbvio. Precisa ali trazer, porque às vezes é um outro profissional de uma outra área que vai ler, então não está ali automático isso. Né? Então, o registro tem que ser essa síntese reflexiva, intelectual, analítica e crítica. Né?
eu acho muito interessante uma coisa que o Charles Toniolo ele coloca, que ele fala que é o fetiche do envelope, né? Que, às vezes, a gente, na hora de construir o relatório, você constrói ali escancarando várias questões, e aí você põe no envelope, ou você coloca numa senha, e aí você diz, não, isso aqui é o sigilo, né? Está o sigilo no envelope. Mas o sigilo ele está na hora que você está construindo esse relatório. Se na hora que eu estou construindo, eu não estou atenta ao que eu estou relatando, será que isso aqui é necessário, não é necessário? Isso, para essa situação, isso precisa ser dito, né? Percebam aquilo que o Santos nos chamou a atenção, né? Então, não é uma questão de mentir, mas é uma questão de ver qual é a história que conta melhor essa história. E aí eu já vou mais para o final, porque aí... E aí chamar a atenção de novo para a questão das nossas escolhas. Então, qualquer documento técnico, essa é uma citação do Charles também, que seja produzido, ele trará em si necessariamente não a descrição neutra dos procedimentos metodológicos e dos achados empíricos, mas ele será resultado das nossas escolhas profissionais. Então, só para chamar a atenção para as escolhas profissionais e que nossas escolhas têm implicações éticas e têm implicações políticas. E aí, para fechar, eu gosto muito dessa fala da Vagalume, que ela a Nega foi do mestrado, a Vagalume ela é do doutorado. E aí eu acho que ela traz uma coisa muito interessante assim, para a gente poder pensar. Eu acho que ela nos provoca muito. Assim. Ela teve o filho acolhido, ainda na maternidade, e ela viveu por um tempo na região aqui chamada, né, conhecida em São Paulo como a região da Cracolândia. Quando ela foi ter o filho, ela estava ali em situação de rua e o filho dela foi acolhido direto para a maternidade. E ela foi atendida pela assistente social da maternidade. Né? Eu entrevistei ela 7 anos depois. E ela lembrava com muita veemência assim, o nome da assistente social. Ela dizia, a fulana de tal, aquela que tirou meu filho de mim, para a gente perceber o quanto que a gente marca a vida das pessoas. Né? E ela foi atendida por uma assistente social do, então, Programa de Braços Abertos, que fazia ali a abordagem, né, em situação de rua. E aí ela chama essa assistente social do Programa de Braços Abertos como Anja. E aí, na entrevista, eu perguntei para ela, mas, Vagalume, qual é a diferença? Assim, porque são 2 assistentes sociais, que diferença que você percebe? Porque ela trazia essa vivência com a assistente social da maternidade e com a vivência com a assistente social do Programa de Braços Abertos. Aí ela diz assim, a diferença a Anja acreditar que é possível, que existe vida após a droga, e a outra, né, referindo-se à assistente social da maternidade, achar que usar droga é uma safadeza, que a gente usa porque quer, que faz porque quer, e não é bem assim. Ninguém vai lá e compra uma pedra de crack ao invés de uma comida porque quer. É porque a parada é mais forte que você entende? Então, assim, é muito diferente. Se você pôr na balança, uma é humana e a outra não tem humanidade nenhuma. Não olha para o outro ser e vê que ele é um ser humano. Não. Ela achava que ela era superior. E foi assim que ela se colocou para mim, que ela era superior, que ela tomava as decisões e que eu era uma mãe lixo, porque eu usei drogas, entendeu? E que meu filho ele não podia ficar perto de mim jamais. Você entende? Então, seria legal que hoje ela me visse e eu vi meu filho falando assim, que eu sou a melhor mãe do mundo e que sou tudo para ele, sabe? E aí, você entende a diferença? É acreditar. A gente precisa acreditar no ser humano, independente de quem ele seja, independente se ele tem família ou não. Ele pode, por que não? Por que ele não pode? Você entende? Acho que a fala da Vagalume ela é muito interessante, assim, porque o que é isso? Né? Uma é humana e a outra não tem humanidade nenhuma. E ela traz essa dimensão do acreditar. O que é o acreditar na perspectiva do profissional? Então, ela até fala assim, ô Graça, mas não dá para você ser boba, não. Ó, vai ter gente que vai estar lá, vai querer te enganar. Hein? Ela mesma chama a atenção disso. Então, não é esse acreditar em abstrato. Né? Quando ela fala acreditar, é a gente não automatizar, é a gente não naturalizar as questões como colocadas. É você, de fato, se abrir a escutar aquele outro e a pensar possibilidades para ele, independente dele poder ficar ou não com o seu filho. Né? Como é que você escuta essa história? Como é que você oferta um cuidado e uma escuta que eu chamo de ética e política, para além desse desfecho que o processo vai ter? Então, quando ela fala de acreditar, é isso, é você não automatizar. É você dizer, poxa, vamos ouvir a Ney, qual é a história por trás da história da Vagalume? Então, é Cracolândia, é uso de drogas, então tá, carimbou,
pronto não serve. Sendo que a Eliana muito discutiu, a adoção, gente, ela não dá para ser essa ideia romantizada. Eu fico pensando, como é que nos espaços a gente recebe os postulantes à adoção e como é que a gente recebe as famílias de origem? Elas têm o mesmo tratamento? Elas têm as mesmas aberturas? Elas têm as mesmas... A gente acredita nas duas as mesmas possibilidades? Ou a gente ainda acha que a adoção é uma possibilidade de ascensão social, de que essa criança vai ser muito melhor ela estar naquele outro lugar? Sendo que hoje a gente tem um movimento, por exemplo, a Larissa, que é da Associação de Adotivas, que são os adotivos falando pela perspectiva deles sobre os impactos da adoção. E aí ela vai trazendo esse direito à biografia para além do direito de ter uma filiação. A adoção ela traz uma ruptura muito grande, você tem um desenraizamento. Assim. Essa criança e esse adolescente que depois vai se tornar adulto, ele tem direito a saber a história dele, qual é a história que está contada no processo. Então, na minha pesquisa, eu vi, por exemplo, mulheres que faziam a entrega protegida na maternidade, está tipificado no processo como abandono. Isso é um abandono? Mas está tipificado lá. Então, quando eu, adulto, adotivo, for lá ver o processo, o que está escrito, contado dessa história? E somos nós que contamos essas histórias. Né? Então, acho que uma ser humana e a outra não ter humanidade nenhuma vai fazer com que a gente lembre que valores e que escolhas profissionais a gente tem feito no cotidiano. Né? E em que momento a gente se afasta com humanidade de ver essas famílias? Em que momento a gente deixa de ver essas famílias na sua humanidade? Elas são coisas, elas são não sei, né? Então, na tese eu discuto isso, porque a maioria são mulheres, por exemplo, negras, e aí você tem toda uma questão ali de quem é o negro nessa sociedade. Então não é humano, é uma coisa, então também por isso não pode ser mãe. Né? Então, em que momento a gente se afasta de ver essas famílias como humanidade? Quais são as verdades que a gente tem construído sobre essas famílias? As nossas respostas profissionais, elas têm colaborado para limitar ou para ampliar as possibilidades dessas famílias? Como é que a gente acessa essas histórias? Numa perspectiva desse imediato ou numa perspectiva de tentar conhecer essa história por trás da história? Quando do trabalho cotidiano, o cuidado com a individualização e a responsabilização por algo que é estrutural não deve fugir das nossas análises profissionais. Então, isso a gente tem que estar ali sempre no horizonte. Eu trouxe outras coisas, assim, mas a gente, acho que terminando essa parte com a Vagalume, essa provocação, né, de quando é que a gente se distancia de olhar com a humanidade dessas pessoas que a gente atende. Fiquem com isso. Por hora, obrigada pela escuta, pela paciência.